Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês num podcast maravilhoso de mulheres no Edoagro. Hoje nós estamos aqui com a Mara Pimenta, que já é uma parceira nossa de longa data e agora ela está em Tangará e nós temos o prazer de ter esse bate-papo com ela, de conhecer mais sobre a vida dela, de como ela entrou no agro, qual é o objetivo dela e ter uma conversa boa e tentando entender mais um pouco o que cada uma faz. Cada mulher tem o seu lugar. E aí, Mara, agora eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz da gente finalmente ter se encontrado. Estou muito feliz com essa iniciativa de vocês de se posicionarem. Gosto de mulheres posicionadas, que se posicionam também, que levantam uma bandeira, que levantam uma causa, mas uma causa que realmente faça sentido. Então, quero começar parabenizando vocês duas por essa coragem, por essa ousadia, por esse projeto que eu tenho certeza que vai ganhar aí o Brasil, vai ganhar o mundo, cada vez mais mostrando para o mundo quem são as mulheres do e no agro. Eu acredito que no Brasil, sabe, nós nascemos no agro. É difícil, eu acho, que quem está no Brasil que nunca teve nenhum tipo de relação com agro. Então, quando eu olhei para minha história, eu falei, caramba, eu acho que eu já nasci no agro. Né? Meu avô era pecuarista, meus tios sempre com fazenda também. E quando eu parei para pensar, esse ano faz 25 anos, Flávia, que eu trabalho com agronegócio. Maria, e aí, você é uma mulher do agro? Você é uma mulher no agro? Eu acho que eu sou uma mulher do agro e, da minha forma, eu estou no agro. Eu posso, sabe, Cláudia, não estar lá na lavoura de botina. Eu posso não ser uma engenheira agrônoma. Posso não entender ali sobre doses, sobre o que aplicar na lavoura. Mas eu trabalho com os eventos do agronegócio há 25 anos. Então, nessa jornada, logo que eu me formei, eu fui para uma agência, trabalhar numa agência... Não, me formei não. Logo que eu entrei na faculdade, eu fui para uma agência de organização de eventos e a minha chefe naquela época, ela era Relações Públicas da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, o agro estava muito presente nos nossos eventos. Foi ali que a gente começou a fazer lançamento de produtos. A gente, na época, fazia muito lançamento de produtos, de máquinas agrícolas. Então, a gente atendeu grandes empresas nesse sentido. E ali o bichinho do evento picou, né? Eu formei, depois que eu formei, apesar de ter algumas oportunidades, eu decidi continuar nos eventos, na organização de eventos. Eu fui executiva do Convention Bureau de Campo Grande, então ali a gente teve a oportunidade de levar o Brasil para outros países, para mostrar o potencial que o Brasil tinha. E claro que uma das potências do Brasil é o turismo, as nossas belezas naturais. Bom, então quando eu me formei, fui para o Convention Bureau fazer meu estágio de conclusão de curso e lá eu já fiquei contratada. E ali eu tive a oportunidade de levar o Brasil para outros países, mostrando o nosso potencial. E é claro que a gente explorava muito a nossa capacidade, nosso potencial turístico, as nossas belezas naturais para atrair eventos para o Brasil. Mas o agro também é uma grande força que a gente tem. E muitas pessoas se interessam de vir para o Brasil para conhecer, né, essa extensão de terra que a gente tem, esse volume de produtividade que a gente tem. Então, no Convention Bureau, fiquei um tempo até que eu me casei. Estávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nessa época. E depois, acho que de um ano de casada, a gente veio embora para o Mato Grosso. Viemos para o Mato Grosso e aqui a gente abriu uma empresa de organização de eventos também. No começo, a gente trabalhou com muito evento social. A gente fazia eventos sociais junto com os eventos do agro. Então, eu fiz muito casamento. E a gente atendia quem? Os produtores, né? A gente fazia muito casamento, muita festa de 15 anos. Fiz muita formatura também, muita formatura de agronomia. Tem muito agrônomo formado por nós aqui, que teve a festa com a gente. Muito advogado. Fizemos muitas formaturas no Mato Grosso. E, junto com isso, a gente fazia também os eventos do agro.
que estão sempre acontecendo, porque tem sempre uma nova tecnologia sendo lançada, sempre um novo produto sendo lançado. Com isso, eu até comecei a entender, Cláudia, um pouquinho sobre lavoura. Eu lembro um dia que eu cheguei num evento e tinha uma ação, tinha um painel com as pragas e a gente tinha que dar tiro, sabe? Tipo de paintball, assim, para acertar. E eu acertei todas as respostas. E aí o rapaz do stand olhou para mim e falou, você é agrônoma? Falei, não sou. Quase. Porque eu escrevo o roteiro das apresentações. Então, quando eu ia fazer um lançamento de um produto, eu sempre pedia, me manda informações sobre esse produto. Eu quero entender como é que ele funciona, eu quero entender para que ele é, qual é a ação dele. E, esse é para lagarta, ele funciona assim, dura tantos dias, depois de tantos dias começa a apresentar resultado. E eu sempre gostei de, nos meus roteiros e nos meus textos, trazer um pouco mais de informação. Não ficar só no bom dia, boa tarde, né? Ali, boa noite. Então, eu sempre colocava um pouquinho de informação ali sobre os produtos. A nossa empresa já está indo para 20 anos, a gente já vai fazer 17 anos esse ano. A nossa empresa faz 17 anos atendendo o agronegócio no Mato Grosso. Há 3 anos, nós mudamos para São Paulo. Hoje a gente mora em Alphaville, São Paulo. Mas nós temos a nossa empresa aqui no Mato Grosso e abrimos também lá em São Paulo. São Paulo é o lugar onde tudo acontece, né? É um lugar onde a gente tem muita informação e a gente entendeu que essa mudança era necessária. Nós não fomos para lá só por conta do trabalho. A gente vai chegar nesse ponto ainda nessa conversa, mas eu acredito que foi algo que também impulsionou essa questão do trabalho, da divulgação do agro, né? Lá em São Paulo é muito engraçado, porque para a gente é muito comum, né? A gente falar de lavoura, a gente falar de soja, de milho, esse papo do agro. E lá em São Paulo isso é algo muito novo para eles, né? Eles ficam muito curiosos. Como é que funciona isso? Como é que funcionam as fazendas? Como é que funciona lá? Então, é bem legal essa troca. Vejo uma diferença muito interessante. Esses dias a gente estava viajando e no carro eu estava falando com o meu marido. A energia dos estados. Mato Grosso eu vejo uma força, eu vejo uma produtividade, eu vejo pujança. Em São Paulo, eu vejo algo de governo, de administração, de multiplicação, de estratégia, sabe? E aí eu acho que quando a gente consegue juntar essas duas pontas aí, dá uma mistura boa. Que bacana. Eu preciso dizer antes que vocês não sabem como a gente está num clima, né, de muita intimidade, muita alegria, porque um dos primeiros nomes que nós pensamos quando conversamos, né, era a Mara. E o interessante é isso, pensamos em alguém que tem o coração na sua profissão, nas múltiplas demandas, que a gente fala isso no podcast, mãe, esposa, filha, amiga, a tua vocação, teu chamado, né, ministerial, a questão de produção, de sentido e também financeiro, em acompanhar tantas famílias. Então, a gente, quando fala de mulher e quando fala de agro, eu vejo isso muito próximo, essa pluralidade, sim, essa multifaceta, assim, sim, que dá para ser tantas coisas, tem tantas possibilidades nessas duas áreas que podem nos impulsionar ou nos adoecer. Então, é muito bom ter você aqui. A gente já vem conversando sobre como a gente pode ser uma voz para uma sementinha para mulheres que venham conversar e entender a importância de que a sua história tem valor. Onde você coloca os pés tem valor. E aí não tem, né, Mara, como não pedir para te contar a tua história, que virou livro. Num dos eventos, né, você apresentou e acho que tocou todo mundo e tem falado disso nas redes. Então, assim, queria também te convidar e que você tenha liberdade aqui para contar como é que você lidou com tudo isso, com os ciclos da vida e como é que hoje você põe coração em tudo que você faz. Bom, para mim, quando vocês fizeram o convite, eu me senti extremamente orgulhosa. Fiquei muito feliz, né, de fazer parte do começo desse projeto. Demorou um pouquinho para a gente conseguir ter essa agenda juntas, mas eu entendo que tudo tem um propósito. Eu acho até que eu cresci um pouquinho mais de lá para cá, para hoje trazer um pouquinho mais, conseguir entregar um pouquinho mais. Gente, não diferente de muitas histórias desse país, eu tive pais que se separaram. Meus pais se separaram quando a minha mãe estava grávida de mim. E eu vou começar essa história lá atrás, para que você possa entender. E talvez você até se identifique com uma parte do que eu vou falar aqui agora.
Meus pais se separaram. A minha mãe, uma mulher muito forte, muito valente, disse para o meu pai, não preciso de nada, eu vou criar esses meninos sozinha. Estava grávida de mim, eu tenho 2 irmãos que são mais velhos. Minha mãe foi estudar, foi fazer faculdade, foi pintar pano de prato, foi ser cabeleireira, derrubou todos os cabelos da cliente dela na primeira vez que ela foi fazer um alisamento, entendeu que ela não tinha vocação para isso, mas uma mulher que sempre valorizou muito o estudo e o trabalho. Então, a minha mãe trabalhava 3 períodos por dia. Minha mãe trabalhava com a educação, então ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite. E eu cresci nesse ambiente. E é claro que a gente cresce norteado pelas crenças, os valores do ambiente onde a gente está. Então, eu cresci ouvindo que eu precisava estudar, eu cresci ouvindo que eu precisava ter bons resultados e que eu não poderia depender de homem. Que eu não podia depender de homem, e eu levei isso bastante a sério. Então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre tirei excelentes notas. Depois a gente vai entendendo, né? Ao longo da caminhada, a gente vai entendendo o porquê das coisas. Eu sempre buscava excelentes resultados incríveis, mesmo porque com uma mãe tão ocupada, a minha forma de chamar a atenção da minha mãe era chegando para ela com notas altas, era chegando para ela com bons resultados. Era o momento em que eu me sentia amada, validada. Era o momento em que minha mãe parava a correria dela e olhava para mim e falava, nossa, minha filha, como você é boa. Então, eu cresci buscando isso. E com isso, o que aconteceu, Cláudia? Me tornei uma grande workaholic, Flávia, e uma grande perfeccionista. Ao longo de todos esses anos aí da nossa empresa, durante muitos anos, né? A gente fazia muitos eventos, eu sou bastante criativa, meu marido também é muito criativo, então junto os dois vira uma caixinha de ideias e a gente vai dando um jeito de implementar. Eu lembro que a gente ia para São Paulo, participava de feiras, tinha as ideias e vinha para o Mato Grosso, adaptava e sempre fazendo coisas muito diferentes. E, mesmo sem perceber, eu estava repetindo o mesmo padrão da minha mãe. Mesmo eu sendo casada, tendo meu marido, a gente caminhando junto, eu não tendo aquela necessidade, porque minha mãe teve a necessidade de trabalhar daquele tanto para poder manter os 3 filhos. Eu não tinha essa necessidade, mas inconscientemente comecei a repetir o padrão da minha mãe. Então eu trabalhava de segunda a segunda, porque no evento, ainda mais naquela época que eu fazia evento social, você passa a semana inteira organizando, quando chega na sexta-feira, sábado é montagem, à noite eu realizava o evento, no domingo desmontagem e na segunda-feira já tinha outra reunião de novo. E eu entrei nessa roda maluca de trabalhar muito, de manhã à tarde à noite, não tinha horário para atender telefone, eu atendia os meus clientes em qualquer horário, 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes eu tinha cliente me ligando, e entrei nesse frenesi de resultados. E alcançamos muitos resultados. Fizemos grandes eventos no Mato Grosso, fizemos eventos que saíram em revista. A gente começou a ser chamado para São Paulo. Era muito engraçado, que a gente chegava em São Paulo e eles falavam, vocês são do Mato Grosso e vieram fazer evento aqui em São Paulo, né? Tantas agências em São Paulo, por que alguém pagava todas as nossas despesas para nos levar para São Paulo para rodar um evento lá? E eu entendo que tudo isso foi fruto desses anos de perfeccionismo e workaholic. Mas a gente sempre, eu falo que Deus, ele é maravilhoso. Ele sempre dá pra gente uma oportunidade. Quando a gente quer ouvir também. Uhum. Porque quando a gente não quer ouvir, não adianta. Pode aparecer um elefante branco na sua frente falando, você não vai querer ouvir. Ele sempre dá uma oportunidade pra gente de a gente se alinhar. De a gente voltar pra nossa essência. Ao longo de todos esses anos, eu fui me afastando muito dessa minha essência, de quem eu era. Em 2019, chegou o grande momento. O momento mais difícil da minha vida, mas também o momento que me parou e me fez olhar para quem eu estava sendo. Porque eu não era, eu estava sendo alguém construída debaixo de crenças que não eram minhas, de atitudes que não eram minhas, eram frutos do ambiente onde eu cresci. Em 2019... meu filho faz aniversário no dia 20 de junho e eu faço aniversário no dia 22 de junho. Então, aquele ano, ao invés de a gente fazer uma festa, porque quem trabalha com evento, às vezes cansa de festa. Ao invés de a gente fazer uma festa, a gente resolveu fazer uma viagem com todos os primos e as 2 avós.
E aí, aquela conversa de mãe, né? É coisa simples, é só um bolinho. E aí, de repente, eu falei, nossa, interessante. Podia pensar num roteiro para essa viagem, né? Nossa, interessante. E se eu fizesse umas camisetas para a família inteira? Ah, e se eu comprasse uns balões de gazélio e um bolo e a gente fizesse uma festa na beira da piscina no hotel? E, enfim, foi virando uma festa. Mas foi muito bacana. Minha irmã trouxe os filhos. Na época, minha irmã morava em Sinop. Ela trouxe os filhos dela até Lucas, do Rio Verde, que era a cidade onde eu morava. Dali a gente seguiu até Nova Mutum, pegamos os filhos do meu irmão, peguei o carro do meu irmão também, e a gente seguiu para Cuiabá. A gente chegou em Cuiabá na quinta-feira, minha sogra tinha ido de avião até Cuiabá, nos encontramos no hotel. Primeiro dia já foi super legal, cantamos parabéns na beira da piscina, os hóspedes participaram, coloquei bolo, coloquei balão, fiz aquela festa lá. Foi bem legal, todos os primos, pegamos 2 apartamentos conjugados. O Davi estava fazendo 7 anos, era aniversário de 7 anos dele. Malu tinha 5, Maria Luísa tinha 5 nessa época. Então, fizemos aquela festa ali na beira da piscina, isso na quinta-feira. Na quinta noite, eu não conseguia dormir. Uma dor nas costas, e eu não conseguia deitar. A gente resolveu dar um pulo no hospital para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, o médico fez o exame, eu estava com muita febre e ele falou, você está com pneumonia, você precisa ficar internada. Falei, doutor, você não está entendendo. Não dá para ficar internado agora. Eu estou no meio de uma comemoração de aniversário do meu filho, estou com todos os meus sobrinhos aqui, não tem como. E ele falou, então eu vou te liberar, mas você não pode cometer excessos. Eu falei, deixa comigo. Mal sabia ele e eu o que estava por vir. Me liberou com os medicamentos, voltamos para o hotel. No outro dia, a gente foi para a Chapada dos Guimarães, levamos as crianças para um zoológico em Cuiabá. Depois do zoológico, a gente foi para a Chapada dos Guimarães. Lá a gente andou, a gente almoçou, a gente fez fotos lindas, né? O Mato Grosso tem uma beleza que, meu Deus, não tem explicação. Fizemos fotos lindas lá na Chapada dos Guimarães. E foi um momento que eu tive muita oportunidade. A gente estava em 2 carros. Então, meu marido estava num carro com a minha sogra e algumas crianças. Eu estava com a minha mãe e algumas crianças também. E foi um tempo que eu tive muita oportunidade de conversar com a minha mãe sobre assuntos que a gente nunca tinha tempo para falar. Porque quando eu era pequena, era minha mãe que trabalhava muito. E, de repente, eu cresci, agora era eu que trabalhava muito e não tinha tempo para conversar com a minha mãe. Então, foi bem legal a quinta-feira. Na quinta-feira à noite, a gente saiu para jantar. Eu lembro que tinha sido a inauguração de um restaurante em Cuiabá. Naquela semana, a gente sentou para jantar. Nós abrimos a primeira garrafa de frisante daquele restaurante. A gente inaugurou mesmo. Eu não pude tomar, né? Porque eu estava com pneumonia, tomando antibiótico. Mas, enfim, participei do momento. Foi um momento muito legal. E isso foi na sexta. No sábado de manhã, era meu aniversário. A gente acordou, então, dia do meu aniversário. Vamos voltar para casa agora para a gente comemorar o meu aniversário. A gente acordou de manhã com todas aquelas crianças, foi ajeitando as coisas, os meninos desceram para tomar café da manhã, uma festa, uma alegria muito grande. Por volta das 10 da manhã, a gente estava saindo. E na hora de sair, o Pimenta estava no carro com a minha sogra, os nossos 2 filhos, e estava com o filho mais novo do meu irmão. E eu estava no outro carro com a minha mãe e os meus 3 sobrinhos, 2 filhos da minha irmã e o mais velho do meu irmão. Os mais velhos, nessa época, a gente tinham 14 anos. Então, a gente está falando de crianças e adolescentes. Estavam crianças ali de 5 a 14 anos. Na hora de sair do hotel, a Maria Luísa resolveu que ela... a Maria Luísa estava comigo. Ela estava no meu carro. Eu estava com ela, o Samuel, o João e o Marcos Paulo. São os da minha irmã e o mais velho do meu irmão. O Pimenta, minha mãe e minha sogra estavam no carro com o Pimenta, com o meu marido. Na hora de sair, a Maria Luísa resolveu que queria trocar de carro. E eu falei, não, Maria Luísa, tá de brincadeira. Até trocar cadeirinha, quem é mãe sabe o trabalho que dá pra você pôr aquela cadeirinha, trava cinto, faz isso, faz aquilo. E aí minha mãe falou assim, minha filha, a gente conhece a Maria Luísa. Ela vai reclamando daqui lá se a gente não trocar. Então vamos trocar logo essa cadeirinha e eu vou pra aí. E na hora de sair do hotel, a gente trocou. Tirou a Maria Luísa do nosso carro, ela foi para o carro com o meu marido e minha mãe veio para o carro comigo. Minha mãe sentou atrás de mim. Gente, um sábado lindo, ensolarado. A gente saiu por volta das 10h30 da manhã, a gente saiu de Cuiabá, aquele dia lindo. A gente conversou tanto, tanto no caminho, a gente estava rindo, a gente estava ouvindo louvores, a gente estava ouvindo música no carro. O Pimenta ia na frente
E eu estava sempre atrás dele, muito perto. A gente parou na metade do caminho, ligou para o meu irmão e falou, prepara o churrasco, que a gente está chegando, a gente vai almoçar com você e depois a gente segue para Lucas. Então, ele estava esperando a gente para o almoço. E ali para frente, um pouco do posto Gil, eu lembro que minha mãe falou algumas coisas, sabe? E era quase que como uma despedida, assim, mas não fazia sentido aquilo naquele momento. Chegando já perto de Nova Mutum, eu acho que a gente devia estar uns 40, 50 quilômetros mais ou menos, o Pimenta abriu para ultrapassar uma carreta. Aqui no Mato Grosso, a gente tem muito movimento nas estradas. Agora eu fico um pouco mais feliz. Da última vez que eu fui para Lucas do Rio Verde, eu vi que estão duplicando a estrada, porque era verdadeiramente um crime, um abandono o que acontece com as estradas daqui. Um estado tão rico que produz tanto com estradas de mão única. É uma para ir e uma para voltar, se você conseguir. Porque a quantidade de acidentes que acontecia nessa BR naquele período era... Acontece ainda, Ainda né? acontece, né, Flávia? Ainda acontece. É muito acidente. Todos os dias pessoas morrem nessa estrada por conta desse descuido. E, além disso, ainda tem buraco, falta de acostamento. É um caos. Naquela época, então, Piorou. 2019, estava pior. O Pimenta abriu para ultrapassar uma carreta e eu olhei lá na frente e vi um carro. E aí eu falei, não vou não. Não vou arriscar. A gente está perto, não vou. E fiquei. Mal sabia eu que aquilo tinha acontecido para que o meu marido e os meus filhos não vissem a pior cena da vida deles. Eles tomaram distância e nós ficamos. E a gente estava ali conversando e estava tocando um louvor que falava sobre arrebatamento. E eu brinquei com o meu sobrinho e falei para ele, se aconteceu arrebatamento, você assume aí, porque eu vou morar na glória. E ele falou, tia, que trairagem que é essa? Eu quero ir também. E minha mãe falou, qualquer coisa você gruda na perna da avó. Eu falei, não gruda não, porque depois ela fica, aí ela vai falar que ela não subiu porque a culpa é sua, você que não deixou ela subir, que é pesado e tal. E a gente começou a rir dessa situação ali no carro. E minha mãe falou assim, sabe, viver nesse mundo é tão difícil, é tanta angústia, é tanta dificuldade, é tanta tristeza, é tão difícil. Se Deus me levasse hoje, eu ia feliz. Nossa. E ali parou a conversa, a gente seguiu. Eu acredito que uns 10 a 15 minutos depois, eu naquela reta, não tinha ninguém na minha frente, uma reta. Eu vi que vinha um Fiesta branco de frente comigo, vi que vinha algumas carretas, mas eles vinham na pista contrária. E, de repente, um carro abriu para ultrapassar esse Fiesta e veio de frente comigo. Eu freiei, mas eu vi que a gente ia bater de frente. Para a gente não bater de frente, eu falei, eu vou sair para o acostamento, nem que eu pare lá naquela cerca, mas pelo menos a gente não vai bater de frente. O que eu não contava é que o asfalto tinha um desnível de uns 30 centímetros, mais ou menos, e tinha um buraco. Eu estava num Civic, então quando eu saí, que a roda bateu naquele buraco, aquele desnível com aquele buraco, quebrou o eixo dianteiro do carro. E a gente já saiu capotando. A gente capotou várias vezes, a roda do carro voou muito longe. A gente bateu de todos os lados do carro e a gente parou de ponta cabeça. Quando o carro parou, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? É muito rápido. Um acidente, eu não sei quem já sofreu um acidente que está assistindo a gente, mas é algo que você não espera e que é muito rápido. E quando parou, a minha mãe perguntou assim, estão todos bem? E os meninos responderam, sim, vó. E eu não respondi. Porque eu não sabia, Flávia, se eu estava viva, se eu não estava. Eu estava tentando entender o que tinha acontecido. E aí eu esperei um pouquinho, eu estava acordada, todo mundo ficou acordado, ninguém desmaiou. Eu mexi as mãos, eu vi que eu tinha movimento, eu estava pendurada pelo cinto, de ponta cabeça. Estava pendurada, então eu mexi as mãos, eu vi que tinha movimento, mexi as pernas, vi que eu não estava presa. E aí eu virei para o Marcos Paulo, meu sobrinho que estava do meu lado, falei, Marcos, você está bem? Ele falou, tô bem, tia. E aí eu comecei a chamar. Chamei o João, ele me respondeu. Chamei o Samuel, ele me respondeu. E aí eu chamei minha mãe. E aí eu ouvi o silêncio mais desesperador da minha vida. Porque minha mãe já não respondeu. E na hora que minha mãe não respondeu, eu pensei, minha mãe desmaiou. Eu preciso tirar minha mãe de dentro desse carro. E eu tentando sair, eu não consegui. O Marcos Paulo desligou o carro, soltou meu cinto. Eu lembro que eu caí dentro do carro. E eu saí pela janela do motorista.
Era muito caco de vidro, né? Eu tinha essas memórias, essas lembranças. Eu lembro que eu estava com uma sandália de amarrar na perna e no acidente ela saiu do meu pé e ficou presa na perna. Então eu me lembro de eu andando naqueles cacos de vidro com aquela sandália, arrastando aquela sandália. E quando eu saí, rapidamente os caminhoneiros pararam para socorrer. O rapaz fugiu, o rapaz que causou o acidente, ele fugiu. Eu falei que eu sempre tive tanto medo das carretas no Mato Grosso, porque elas andam muito rápido, são muito pesadas e os acidentes com carretas são fatais. E, na verdade, quem causou o acidente foi um carro pequeno e quem nos socorreu, quem nos ajudou foram os caminhoneiros. Então, assim, os caminhoneiros têm minha eterna gratidão pelo cuidado que eles tiveram com a gente na beira da estrada. A gente saiu do carro, eles nos ajudaram ali a sair, os meninos saíram. O João era quem estava mais machucado, porque ele estava no banco de trás, então ele bateu muito a testa no vidro, cortou bastante. Eu lembro que ele falava para mim, tia, eu acho que eu quebrei minha testa. E eu com muito medo, porque eu sempre tive muito medo de sangue. Eu lembro que eu fui apalpando a testa dele e eu falava, João, falei para ele, João, não quebrou, amor, só está cortada. E a gente foi indo para a beira da estrada, e eles foram levando a gente, eles queriam dar água, e os meninos, meu cunhado era médico, então eles falavam, tia, não toma, a gente não sabe se a gente rompeu algum órgão interno, a gente não pode tomar água. Aprenderam bem, né? Aprenderam bem com o pai. Fomos para a beira da estrada e ali, quando a gente chegou e a gente olhou, eles já tinham desvirado o carro, a porta estava aberta, eu via só as pernas da minha mãe, ela estava sentada no banco de trás, o corpo dela estava para dentro do carro, eu via só as pernas da minha mãe. E ali a gente começou a orar. Eu e os meninos, a gente viveu um momento naquela beira da estrada, assim, que foi surpreendente. A gente começou a orar e pedir para que Deus guardasse a vida dela, a nossa vida, até que o socorro chegasse. Porque até então não tinha socorro, só quem estava socorrendo a gente eram os caminhoneiros e as pessoas que tinham parado. E a gente estava ali, um rapaz chegou e falou para mim, tá tudo bem, a sua mãe tá viva, ela tá respirando, a gente só não vai mexer nela para não machucar. Falei, ótimo, então vamos deixar ela lá. E a gente continua ali, orando assim com os meninos. Até que, de repente, ele chegou e falou assim, não adianta mais isso, ela já morreu. Gente, essa frase, ela morreu, foi uma sentença ali sobre a vida da minha mãe, mas foi uma frase que me matou também naquele momento. Vocês imaginam o grau de culpa que eu senti nesse momento? E era culpa, assim, de todos os lados. Por que eu inventei essa viagem? Por que eu não ultrapassei junto com o Pimenta na hora que ele foi? Por que eu... não saí mais cedo um pouquinho? Por que eu não saí mais tarde um pouquinho do hotel? Por que eu estava dirigindo esse carro? Por quê? Eu falo que o se eu não tivesse saído, se eu não tivesse inventado, se eu não tivesse falado isso para minha sogra, se eu não tivesse falado aquilo para o meu filho, se eu não tivesse tratado o meu marido dessa forma, ele mata muito mais do que o próprio acontecimento, porque esse se me perturbou por muito tempo. Veio essa sentença, o João falava, você não pode falar assim da minha avó, deixa eu ir lá, vou mostrar para você que minha avó está viva, meu pai me ensinou, é só pôr a mão aqui, ó, você vai sentir a veia dela, o coração dela tá batendo ainda, tal, e ali aquele desespero, eu tentando segurar os meninos, eu vi que desceu uma moça, daí a pouco essa moça veio e falou, gente, alguém precisa tirar essas crianças da beira da estrada, tá muito perigoso acontecer outro acidente, tem muita carreta parada, e aí ela olhou para o João e falou assim, eu sou médica. Eu sei reconhecer quando uma pessoa tem vida e quando ela não tem mais. E a sua avó, infelizmente, não tem mais. Naquele momento, eu pensei, eu preciso assumir de novo a responsabilidade desse negócio. Olhei para um rapaz e falei para ele, você pode levar os meus sobrinhos para o hospital para mim? Ele falou, posso. E aí, eu organizei os meninos e aí, quando eles viram que eu ia ficar, eles falaram, não, tia, nós não vamos. Nós não vamos te deixar aqui. E eu falei, eu preciso que vocês vão. E você avisa o seu tio do acidente que aconteceu e eu vou ficar aqui até chegar o socorro para minha mãe. Porque apesar de estar todo mundo dizendo que ela morreu, enquanto existia uma única chance de vida, eu vou ficar aqui até o último segundo. E o Marcos Paulo, naquela hora, pegou os primos e o irmão dele, o primo e o irmão, e falou assim, nós vamos. A tia está pedindo e nós vamos. E entraram no carro, quando eles estavam saindo, acharam um celular, que era do Marcos Paulo. Então, ele conseguiu o celular, porque as coisas de dentro do carro, voou tudo. Celular, bolsa, voou tudo, a gente não tinha mais nada. E os meninos foram para a cidade. Meu marido já tinha chegado, mas ele esperou na entrada da cidade. Ele passou o pedágio e ficou esperando a gente chegar, para a gente chegar junto na casa do meu irmão. E a gente não chegava. Eles pensaram, pode ter acontecido alguma coisa. E minha sogra falou, filho, volta. Vamos ver o que aconteceu. Quando eles chegaram no pedágio,
Ele perguntou, você sabe se está tudo bem aí para trás? Tem algum carro quebrado? E a moça respondeu, não, quebrado não, mas acabou de capotar um carro com alguns adolescentes. Ali na hora ele já entendeu o que tinha acontecido e por que a gente não chegava. Ele foi indo em direção ao acidente. No caminho ele encontrou com os meus sobrinhos. Aquilo foi uma cena bem difícil para os meus filhos, né? Viu os primos todos ensanguentados descendo, não viram a mãe. Quando os meninos chegaram no carro, eles já chegaram falando, tio, a gente sofreu um acidente e a avó faleceu. E não me ver foi bastante difícil para eles, porque eles não sabiam o que exatamente tinha acontecido comigo. E ali na beira da estrada, eu vivi um dos momentos mais intensos da minha vida. Depois que os meninos saíram, eu me afastei um pouco daquele movimento de todo mundo. Eu me ajoelhei na beira da estrada e eu olhei para aquele carro e eu falei, acabou. É o fim. Não tem mais razão para eu existir, não tem mais razão para eu ser feliz, não tem mais razão para eu rir, não tem mais razão, não tem mais motivo nenhum. É o fim, acabou para mim. Não quero mais comemorar meu aniversário, nunca mais na vida. Acabou tudo. Acabou o carro do meu irmão, eu estava no carro do meu irmão que nem seguro tinha ainda. Acabou o carro do meu irmão, acabou a vida da minha mãe, o trauma que foi gerado na vida dos meus sobrinhos de perder a avó ali do lado deles. E aí quando eu ajoelhei, a primeira coisa que eu falei para Deus foi, por que você não me levou? A culpa era minha, é minha, eu estava dirigindo. Eu inventei essa viagem, eu devia ter ido. E nessa hora eu vi os meus 2 filhos na minha frente, de mãozinhas dadas assim, me olhando. E naquele momento eu entendi que a minha mãe já tinha cumprido o propósito dela aqui. E até foi por isso, gente, aquelas conversas no carro. Mas eu ainda tinha um papel muito importante para cumprir na vida dos meus filhos, que ainda estavam pequenos. Eu falei, ok. Eu falei, olha, mas eu entendo que você é o dono da vida e o dono da morte. Gente, foi uma conversa com Deus, assim, a mais profunda que eu já tive na vida. Eu falei, eu entendo que você é o dono da vida e o dono da morte. E apesar de estar todo mundo dizendo que a minha mãe está morta, se você quiser, ela vai sair andando de dentro daquele carro. E as pessoas vão dizer, meu Deus, mas ela estava morta, o coração não estava mais batendo. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Mas eu quero que seja... E essa foi, assim, ó, uma das coisas mais difíceis que eu já disse. Eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Porque eu não quero a minha mãe a qualquer custo. E às vezes a gente fica mantendo coisas na nossa vida a qualquer custo. E isso é pesado demais. A minha mãe sempre foi muito independente, então eu não conseguia ver minha mãe numa UTI, minha mãe quebrada, minha mãe amputada, minha mãe acamada. Ela não ia suportar viver dessa forma. E apesar de eu querer muito a minha mãe junto comigo, eu não podia ser egoísta a ponto de querer tanto ela, independente do bem-estar dela mesma. E eu falei para Deus, eu quero a minha mãe, mas eu quero a minha mãe inteira. E eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas tem mais uma, Deus. Se você resolver levar a minha mãe, eu vou precisar do teu consolo. Quando Jesus foi embora, ele falou que estava deixando o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E nesse momento, eu vou precisar muito dele. A gente nunca tinha lidado com morte na família, nunca tinha passado por morte de pessoas próximas. Meu pai já tinha morrido, mas como eles se separaram, minha mãe estava grávida de mim, eu não tive contato com ele, então não foi uma dor, pelo menos não percebida naquele momento. Eu falei, eu vou precisar muito da sua ajuda, se essa for a sua vontade. Meninas, e quando eu olhei para aquele carro que eu vi minha mãe, eu falei, é o fim, acabou para mim, não tem mais razão para eu me alegrar. Eu lembro que os caminhoneiros me levaram para outra beira da estrada, numa sombra. Ali eles foram trazendo a bolsa, celular, tudo que eles foram encontrando, até que o meu marido chegou. Quando eu vi o carro do meu marido vindo, eu estava sentada na beira da estrada. Quando ele desceu, ele olhou para mim e ele já sabia o que estava passando no meu coração. E ele falou para mim, você não precisa. Ele me deu a mão e falou para mim, você não precisa fazer o papel de acusador na sua vida. Já existe um especialista nisso. E às vezes você passou por situações na sua vida e que você se acusa o tempo todo e você nunca se perdoa. Só que você não precisa fazer esse papel, porque a gente já tem um especialista em fazer isso, em trazer acusação pra gente. E ele me pegou pela mão, me colocou no carro. Nessa hora chegou o resgate, chegou o socorro. Quando o socorro chegou, eu falei, agora eu vou pro hospital. E eu fui pro hospital, era umas 2 e pouco da tarde, mais ou menos. Quando foi ali por volta das 6 horas, os meninos já tinham tido alta e veio a notícia oficial da Polícia Federal que minha mãe tinha realmente falecido.
A gente precisou lidar com toda essa situação. E aquilo ali, teve o velório, a gente viu muitos milagres. No meu livro eu conto tudo, né? O João, que eu falei para vocês, que cortou bastante a testa. Eu vi que o João estava de colete cervical durante todo o velório, mas ninguém me falou nada. Depois, na semana seguinte, eu descobri que o João tinha quebrado uma vértebra da cervical. Isso seria o suficiente para deixar o João paraplégico, tetraplégico, né? Uma vértebra que movimenta o corpo todo. E a gente descobriu, quando fez o exame, que o João nasceu com uma vértebra a mais. Nossa. E ele quebrou justamente aquela vértebra que não afetou nenhum movimento dele. Olha como é interessante isso. Antes do João nascer, Deus já sabia que isso ia acontecer na nossa história e já preparou para que ele não sofresse nenhum dano permanente nessa situação. Esse momento foi muito difícil, mas talvez o momento a seguir tenha sido mais difícil. Porque eu entrei num abismo profundo de medo, escuridão, dor, não conseguia andar mais nas estradas do Mato Grosso. Aquela é a única estrada para sair da minha cidade, para ir para Cuiabá, para pegar um avião, era a única. Então, cada vez que eu ia chegando perto daquele ponto, eu tinha muita ânsia de vômito, o coração acelerava, eu tinha crise de choro, eu passava muito mal, muito mal. E naquele momento eu entendi que eu não tinha perdido só a minha mãe. Eu entendi que eu tinha me perdido de mim mesma. Porque quando eu olhei para o carro e eu olhei e vi minha mãe, eu falei, meu Deus, eu também poderia ter ficado dentro desse carro. E o que eu vivi até agora? Nada. Porque até ali eu só tinha trabalhado dia e noite, de segunda a segunda. Naquele momento eu vi que há muito tempo eu tinha me perdido de mim mesma, tentando agradar um monte de pessoas, um monte de gente e esquecendo de olhar para mim. Eu lembro que depois do acidente as pessoas falavam para mim, Mara, você tem que ter um hobby. Eu pensava, hobby? Que hobby? Será que serve aquele de dormir? Que se a gente compra numa loja. Porque hobby, lazer, não, eu fazia o que tinha que ser feito, eu comia o que tinha que ser comido. Não tinha essa, que cor você gosta? Sei lá, a cor que tiver que usar. Naquele momento eu descobri que eu tinha me perdido de mim mesma. E foi muito difícil perder a minha mãe e descobrir que eu já tinha me perdido de mim mesma há muito tempo. Então foi um vazio absurdo, profundo, um lugar de dor, um lugar de fim, de túnel, sabe? Eu acho que eu imagino, de poço. E o poço não tem fundo. Quanto mais você cava, mais fundo você vai. E eu fui parar nesse fundo desse poço. E cada vez eu cavava mais um pouquinho. Foram alguns meses nessa situação. Eu lembro que eu tinha alguns contratos que eu precisava cumprir. Ainda bem que eu tive, quase que um mês de recuperação, mas eu lembro uma vez que a gente teve uma reunião, eu tive uma reunião 10 dias, 15 dias depois, no escritório em Cuiabá, de um grande cliente nosso, e eu cheguei, eu ainda estava toda roxa, toda machucada, e eles falaram, caramba, Mara, a gente não sabia do acidente, desculpa. E eu, naquela posição, não, tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo bem. Bem nada. Quem é que sofre um acidente desse, perde a mãe, tá toda arrebentada e tá bem? Eu lembro que eu tive eventos no Malai, e eu subia no palco, apresentava, chamava os palestrantes, descia para trás do palco, colocar gelo, tomar remédio, porque eu estava toda arrebentada. E não era só por fora. O pior era o que eu estava sentindo por dentro. Naquele momento, muita coisa começou a mudar na minha vida, mas eu não entendia por que tanta dor. A gente fez uma viagem, acho que uns 6 meses depois. Nessa viagem, a gente foi para Goiás. E a gente foi por Hot Park, era uma viagem que já estava programada, eu não quis estragar a viagem da família, fui. E lá eu tive uma crise de choro. Eu vi uma mulher de costas e ela era exatamente como a minha mãe. Ela estava até com uma bermuda igual, uma bermuda verde, igual a que a minha mãe estava no dia do acidente. E aquilo, me levou de volta para o lugar do acidente. Eu lembro que eu fui para o quarto chorando, falei para o meu marido, olha, você não precisa mais ficar comigo. Porque eu nunca mais vou ser feliz. E você não merece isso. Nem você, nem as crianças não merecem. Gente, até pouco tempo eu não conseguia nem falar isso sem chorar. Quando eu disse para ele, as crianças não merecem ter uma mãe triste, uma mãe infeliz, uma mãe que não sorri. Então, você está liberado, você e as crianças, para vocês construírem a vida de vocês e me abandonem. Porque eu não tenho mais saída. E ele olhou para mim e falou, tá bom. Ele falou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tinha que tomar essa decisão? Não era eu? Quando a gente casou para viver junto, na alegria e na tristeza. 90% da nossa vida foi alegria, agora chegou os 10% da tristeza. E nós vamos passar junto. E ali a gente ficou alguns dias, depois a gente tinha uma reunião com um cliente também, lá em Goiás, lá em Goiânia.
A gente saiu dali direto para essa reunião. E a gente indo na estrada, gente, eu vivia na base de Vonal, porque eu vivia com ânsia de vômito. Cada vez que vinha um carro de frente, eu já levava a mão, porque eu achava que aquele carro ia bater na gente. Aquela faixa branca do asfalto, eu achava que aquela faixa ia puxar o carro e a gente ia capotar de novo. E o nosso cérebro é o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. Porque ele começa a imaginar coisas que nunca vão acontecer. E o pior, a gente começa a sofrer, porque o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é verdade e o que é imaginação. Eu imaginava o meu marido levando as crianças para a escola e o carro capotando e ele tirando as crianças de dentro do carro. E aquilo eu entrava em desespero na minha casa. Algo que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas o meu cérebro criava isso com base nas memórias que eu tinha do acidente e eu sofria muito. O estresse pós-traumático, né? Ficar revivendo a cena. O tempo todo. Freud estudou quem veio da guerra, né? E dizia por que é algo tão horrível a pessoa sonha, fica imaginando. Porque o cérebro não conseguiu assimilar algo muito abrupto e isso vira um fantasma, né? Você fica revivendo quase como se fosse real. Exatamente. E não consegue sair da cena, né? Exatamente. Então, olha o quanto às vezes as pessoas passam por isso e nem se dão conta. Talvez uma coisa muito importante que tu trouxe é esse botar para baixo do tapete. Tô bem, trabalhar. Tá tudo bem, eu sou forte. E aquilo vai tomando uma dimensão muito pior, né? Na questão muito emocional, pior. Que se você não para e cuida, né? Aquilo vai destruir talvez mais que o momento do acidente, porque do as trauma. lembranças, o IC, vai te matando dia após dia. Nessa volta, veio um carro de frente. Imagina o desespero dos meus filhos no banco de trás. A mãe sempre chorando, a mãe desesperada. Veio um carro, eu já levei a mão e comecei a chorar. E meu marido falou pra mim, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu lembro que eu deitei no colo dele e eu comecei a chorar muito. E naquele momento eu tive mais uma experiência com Deus. Naquele momento ele me mostrou um livro. E era um livro bem grosso. E ele ia folheando assim, e era como se o capítulo acabasse, tipo, no meio da página. E aí ele fazia assim, ó. Tá vendo essas páginas aqui? Isso aqui é a história da sua mãe. Mas a história dela acabou aqui. E aí ele virava a página. E quando ele virava a página, começava um novo capítulo. E ele me dizia assim, ó, daqui pra frente, quem escreve essa história é você. Só que agora você tem como base tudo o que ela escreveu até aqui. Mas daqui pra frente, quem escreve essa história é você. E ele foi tão perspicaz que ele usou exatamente a mesma frase que só eu sabia que era a frase que eu tinha usado na beira da estrada. Quando eu olhei, falei, é o fim. Naquele momento, Deus falou para mim, não é o fim, é o começo. É um novo começo e vai ser ainda melhor do que tudo que você já viveu até aqui. E eu sentei no banco do carro e falei, Pimenta, eu acho que Deus falou comigo. Pimenta, eu tava tremendo, meu coração tava acelerado. E aí eu contei para ele. E ele falou, amém, que bom, vamos tomar posse disso e tal. E a gente foi para Goiânia, fizemos a reunião. Dali a gente voltou para o Mato Grosso. E algo que me atrapalhou muito e que atrapalha muitas mulheres. E homens também, mas como a gente tá falando com mulheres, eu quero falar com as mulheres. O orgulho. Gente, eu estava extremamente orgulhosa, Flávia. E não é aquele orgulho bom, não, tá? É o orgulho péssimo. É o orgulho da autossuficiência, de eu resolvo sozinha, de eu dou conta. Né? Como Deus tinha falado muito comigo na beira da estrada, e no livro eu conto sobre tudo isso. Como eu tive essa experiência com Deus, eu achava que todas as minhas dores, Cláudia, tudo aquilo que eu estava sentindo, eu ia resolver, eu e Deus. Mas a gente precisa entender que nós temos um corpo. O meu corpo, eu precisei procurar. Eu lembro que o meu crânio estava todo amassado do acidente por conta do capotamento. Eu precisei de um especialista em crânio para ir desamassando meu crânio. Eu precisei. Estava toda roxa. O meu corpo precisou ser cuidado. O meu espírito estava sendo cuidado. Porque, assim, tinha muitas pessoas orando por mim nesse momento, intercedendo por mim. Deus falava muito comigo em todo o tempo, então o meu espírito tinha cuidado. Mas a minha alma, as minhas emoções estavam estraçalhadas. Nem sei se eu tinha mais emoção naquela época. Tava tudo num lixão preto, assim, ó, queimado, tacado fogo ainda. E quando eu voltei, você imagina, Cláudia, minha irmã psicóloga, meu cunhado médico, e minha irmã queria muito que eu fizesse terapia e eu falava, não preciso, porque o orgulho falava, eu resolvo tudo sozinha. E eu quero te falar uma coisa, se você está sofrendo nesse momento, pega esse orgulho e joga ele fora, rasga esse orgulho, porque ele só vai te atrasar de viver os melhores dias da sua vida.
E apesar de, naquele momento, o cenário me mostrar que não tinha nada positivo, nada que pudesse ser bom, nada que pudesse dar certo, eu acreditei que não era o fim e era um novo começo. E quando eu cheguei na minha cidade, eu lembro que eu fui no consultório da minha irmã, do meu cunhado. Quando chegou lá, eu tive uma crise de choro, né? Quando eu vi meu irmão, minha irmã, eu senti aquela culpa de ter tirado a nossa mãe. E aquele dia eu aceitei a ajuda da minha irmã, fazer terapia. Ela me mandou para uma amiga dela, que também é psicóloga. E a Denise foi pontual. Em 2, 3 sessões, a primeira coisa, ela conseguiu me ajudar a entender que aquilo que aconteceu naquele momento, aconteceu naquele momento. Não se repetiria novamente. Gente, aquilo tornou minha vida muito mais leve, porque eu parei de ficar achando que cada vez que eu entrasse dentro de um carro, o carro ia capotar de novo. Ela conseguiu me ajudar com as minhas emoções. Meu cunhado era médico. Eu aceitei tomar medicamento. Eu era muito preconceituosa. E a gente, né, quando eu era pequena, quem toma remédio para depressão é louco. É louco. Você foi num psiquiatra, é porque você é louco. Então eu não queria tomar de jeito nenhum. Eu aceitei tomar. E por 6 meses eu fui medicada. Às vezes, a gente precisa de ajuda farmacológica mesmo, para ajudar a regular os nossos hormônios. Tudo isso foi mexido. Não foi só o meu braço que ficou roxo. Dentro, eu precisava regular os meus hormônios e tudo que foi produzido com todo aquele estresse. Então, eu aceitei ser medicada. Meu cunhado me medicou. Gente, quando eu aceitei a ajuda de especialistas, de psicóloga, de médico, teve uma outra médica de São Paulo, maravilhosa, a doutora Eliane, que me ajudou a ressignificar as memórias. Depois que eu saí dela, meu Deus, eu consegui voltar a dirigir. Consegui voltar a dirigir na estrada. Eu mal consegui entrar dentro do carro. Então, aquilo foi necessário para que eu pudesse me levantar. E aí, eu consegui me levantar. Consegui sair daquele buraco. E consegui me colocar de pé novamente. Mas e aí? Como é que ia ser ainda melhor? Lembra que eu falei que eu descobri que eu tinha me perdido de mim mesma? Eu comecei a ver tudo o que eu estava deixando de lado e que era muito, muito importante na minha vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, incríveis. Eu falo que eu tive muita sorte, Deus foi muito bom comigo. Me deu uma babá maravilhosa quando eu tive o primeiro, que ficou comigo por 10 anos. E ela era tão incrível, gente, que ela marcava horário na minha agenda para a gente brincar com as crianças. Olha que loucura isso. Ela travava, às vezes, à tarde na minha agenda para a gente fazer uma dinâmica no quintal de casa, de pintar, de correr. Então, assim, eu vivia esses momentos com as crianças na agenda. Porque eu era ocupada demais. E nesse momento, eu fui pensando, meu Deus, algo está errado, eu preciso mudar isso, preciso mudar isso. Na sequência veio pandemia. As famílias começaram a ficar presas dentro de casa. E a gente estava se recuperando dessa dor, já estava 1 ano, né? Já tinha se passado, se recuperando. Eu que trabalhava tanto, nunca tinha desfrutado da minha casa. Nesse momento foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ficar em casa. Eu lembro que a gente entrava na piscina à tarde e eu falava, meu Deus, como é legal entrar na piscina à tarde, numa segunda-feira. A gente dava banho no cachorro, a gente assava carne, a gente tomava sorvete, a gente lavava a bicicleta. Começamos a fazer coisas que eu nunca tinha experimentado até ali. Porque eu estava sempre muito ocupada. A pandemia me parou e naquele momento a gente viu muitas famílias se separando. Muitos casais, né, que não estavam acostumados. O marido saía na segunda de casa, voltava no sábado, ficava ali sábado, domingo, não dava nem tempo de ver o quanto os filhos estavam abandonados e mal educados, né? Passava ali sábado e domingo e já ia embora de novo. Aquela esposa se sentindo abandonada, uma briga. Colocou todo mundo junto na mesma casa, o que aconteceu? Briga, confusão, separação. Nesse momento, a gente começou a se posicionar em favor das famílias. Além de fazer os eventos, e olha só, vida profissional parou? Não, continuei trabalhando. Nesse momento da pandemia, a gente, com uma empresa de eventos, que todos os eventos pararam, foi o momento que a gente mais cresceu na nossa história. A gente foi para São Paulo e começou a rodar eventos digitais. Primeiro evento que a gente fez, a gente teve 18 países participando, o evento todo traduzido em português, inglês e espanhol. Construímos a plataforma do zero, foi um grande sucesso e a gente desenvolveu uma expertise que ninguém tinha no Mato Grosso. Então, voltamos para o Mato Grosso e começamos a fazer muitos eventos digitais. E, junto com isso, começamos a fazer o quê? A gente começou a fazer lives, porque a gente viu as famílias brigando muito e se destruindo. E a gente vivendo a melhor fase da nossa vida dentro de casa. Então, a gente começou a fazer lives só compartilhando.
como que a gente fazia dentro de casa, no nosso dia a dia, com a escola, com o trabalho, né? Como que a gente fazia com a manutenção da casa, como que a gente tomava decisões, como que a gente resolvia problemas. E isso foi tomando uma proporção muito grande. Então, agora, eu estava começando a entender que, além de uma vida profissional, eu tinha algo muito valioso dentro da minha casa e que eu precisava compartilhar com outras pessoas isso. Aí começou a nascer um propósito na minha vida. Então, daquilo que foi uma grande tragédia, eu comecei a entender que eu estava completamente fora do caminho. Eu consegui olhar para dentro da minha casa e ver o quanto eu tinha de valor ali dentro. E eu comecei a entender que eu tinha um propósito, que não era à toa que a gente vivia tão bem como família, que a gente precisava ajudar outras famílias, inspirar outras famílias, como viver. E a gente sempre viveu muito bem, Cláudia, mas eu não sabia por que, Flávio, que funcionava a nossa forma de viver. A gente só vivia bem. E depois de um tempo, veio um chamado maior para a gente assumir mesmo essa questão das famílias e a gente ir embora do Mato Grosso. Aí vem a primeira grande renúncia para uma mulher que sempre foi uma mulher de negócios, uma mulher do agro, uma mulher dos eventos. A nossa empresa aqui, há 14, 15 anos, posicionada, eu abrir mão de estar todos os dias nessa empresa e a gente ir embora para São Paulo, uma terra estranha, onde a gente não conhecia ninguém, para assumir um propósito. Mas a gente aceitou esse chamado, porque a gente entendeu que não faria sentido a gente viver uma vida e saber que a gente recebeu algo tão importante para ser compartilhado e a gente não teve coragem de assumir. Mas a primeira grande renúncia que eu precisei fazer foi essa, e é consciente. É consciente. Você fala, eu vou deixar esse sucesso profissional porque eu tenho um chamado na minha vida. Para as pessoas, na época, quando diziam assim, mas vocês estão indo para São Paulo, o que vocês vão fazer? A gente falava negócios, business, crescer a empresa. O que é crescer a empresa? Mas por que se a gente falasse para alguém que a gente estava indo para mexer com famílias, com casamentos, eu ia falar, vocês estão loucos? Né? Eu sempre me questionei, sabe, Flávia? Eu nunca sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou... Eu era só uma pessoa comum, só uma mulher comum. E a gente foi para São Paulo. Foi uma loucura a nossa chegada lá. Logo que a gente chegou, eu fui convidada para participar de um reality show. Nesse reality show chamado Casa Literária, foram convidados 10 pessoas. E teve paredão e tudo. Eu fui pro paredão, aquela pressão, meu Deus! Fiquei, permaneci. Nós escrevemos 7 livros em 7 dias. E o meu livro foi um dos livros que foi publicado nesse reality show. Então, no meu livro, eu compartilho os 7 passos que eu utilizei para sair daquela situação e viver os melhores dias da minha vida. E esse livro, claro, ele chama Não é o Fim, é o Começo. E eu falo que não importa o que você passou. Não importa se é uma separação, não importa se você perdeu um filho, não importa se você perdeu dinheiro, se você perdeu o seu trabalho. Qualquer situação que você olhe para a sua vida assim, ó, e fala, acabou para mim. Não tem mais razão para eu ser feliz. Tem como você viver os melhores dias da sua vida. Você só vai precisar encontrar nessa dor a semente que está ali dentro, a semente do teu propósito. Então, no meu livro, eu dou esse passo a passo e ajudo homens e mulheres a sair desse ambiente de dor e viver os melhores dias da vida. Daí para frente, foi uma loucura atrás da outra. Depois de um tempo, a gente recebeu um convite para que a nossa casa virasse um reality show na Fox. A gente ia ao ar todos os domingos, às 14 horas, 30 minutos de programa. E, Flávia, era uma loucura. Às vezes eu escovando o dente, a câmera filmando. Eu lembro um dia que a Malu sentou na cama, assim, ela falou, mamãe, eu não consigo abrir meu olho, tá cheio de remédio. E essa imagem foi, ficou muito engraçada. Então, foi ao ar e ela falava, mamãe, que vergonha. Mas a gente entendeu. E os nossos filhos entenderam. Eu lembro o dia que a gente falou para eles da mudança. Por que nós estamos indo? Imagina, eles nasceram no Mato Grosso, cresceram na mesma escola, na mesma igreja, sempre os mesmos amigos. E a gente falou, nós temos um propósito. Nós temos um chamado de restaurar famílias. E pelo propósito, eles aceitaram ir. E foram de muito boa vontade. Quando veio o reality e a gente contou para eles, a primeira coisa que eles perguntaram, por que vai filmar a gente todos os dias? Porque a gente sempre viveu muito fechado, a gente vivia muito bem e não mostrava. Né? Tem muita gente que mostra uma vida maravilhosa, mas o pau tora dentro de casa. Em casa era o contrário, a gente vivia bem, mas não mostrava para ninguém. Mesmo porque eu cresci com a minha mãe dizendo, minha filha, não mostra a vida de vocês. As pessoas têm muita inveja e isso não é bom. De repente, começar a filmar a nossa rotina todos os dias, e quando ela pergunta, por que nós vamos fazer isso? E aí a gente explicou para eles que algumas famílias têm muita dificuldade e não sabem como viver bem. Então a gente ia mostrar o que a gente faz dentro de casa
para ajudar outras famílias a viverem melhor. E eles entenderam o propósito. E com isso eles aceitaram gravar. Ela ficou chateada com o vídeo da remela, mas ela aceitou o vídeo da remela. E aí cada programa a gente vinha falando de um tema, a importância da mesa, a importância da família sentar à mesa, de conversar com os filhos, o que fazer com as crianças nas férias. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo muito. E mais do que isso, eu fui entendendo o porquê que funcionava. Por que que a nossa vida dava certo. Eu fui aprendendo a teoria disso, sabe, Cláudia? Eu tenho uma amiga que é uma grande psicanalista. Ela começou a me ensinar muito. Ela forma psicanalistas. Ela me deu de presente uma formação em psicanálise. E eu comecei a assistir as aulas, falei, caramba, então é por isso. Então é por isso. E aí, eu realmente, gente, comecei a viver os melhores dias da minha vida. Porque agora eu entendi que eu não era mais só uma mulher do agro que vive todos os dias para ter resultados, números e dinheiro na conta. Isso faz parte da minha vida hoje? Faz. Porém, nesse momento, eu entendi que eu tinha um propósito. E para que eu seja uma referência, primeiro eu realmente preciso ser alguém melhor. E eu falei que eu virei uma caça-bloqueios, Flávia. Eu vivo procurando dentro de mim os meus traumas, as minhas dores, as minhas crenças, aquilo que eu preciso desconstruir para deixar limpo, uma tela em branco, para que seja a minha versão original, aquela que veio sem traumas, sem medos, sem crenças e que eu possa viver dias mais leves. E, gente, é impressionante. Cláudia, você é psicóloga, você sabe disso. O quanto as dores, os traumas, as crenças aprisionam, Flávia, e não deixam a pessoa sair do lugar. E eu era essa pessoa aprisionada lá atrás. Eu só sabia trabalhar. Quando eu fui me soltando, eu fui me tornando uma pessoa mais leve. Eu passei a ser a mãe que eu precisava ser. Aquela mãe presente. Agora eu já não era mais a babá que arrumava o cabelo da minha filha para ela ir para a escola. Agora era eu que deixava aquela reunião, fazia o cabelo da minha filha e depois eu ia para a reunião. Então, eu consegui conciliar as duas coisas. E hoje eu falo com mulheres sobre isso. A importância de você ter sucesso profissional, sim. Lá no começo, né, eu falei muito com a Flávia sobre isso, sobre você buscar os seus sonhos, sobre você fazer o que você gosta, sobre você fazer o que você te incentiva, o que você foi chamada para fazer. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode abrir mão do nosso maior e principal papel da vida, que é na formação da família. É a criação dos filhos, é a presença, é o apoio emocional dos nossos filhos, é a parceria lado a lado com o nosso marido, né? Então, assim, dessa forma a gente foi construindo uma família ainda mais forte e hoje a gente vive, a gente trabalha. Estou aqui em Tangará da Serra hoje. Ontem a gente teve a abertura do 5º encontro de clientes. Fui chamada de limão siciliano, né? Pelo Paulo, porque eu tava com a roupa neon. Não sem intimidade, né? Já tá Eu tava com uma roupa verde-limão maravilhosa, por sinal, minha roupa. E ele falou um limãozão siciliano desse. Hoje eu quero ver que nome que ele vai dar para mim. Hoje a gente tem mais um dia, a premiação do Cinturão da Produtividade. O evento tá incrível. Eu estou aqui. Então, eu continuo trabalhando, continuo tendo a nossa empresa, a gente continua tendo sucesso e posicionamento dentro do agro. Porém, hoje existe uma Mara que não está mais perdida. Hoje eu sei o que eu gosto. Hoje eu sei o quanto eu sou importante para minha filha. Hoje eu sei o quanto eu sou importante para o meu filho. Hoje eu sei o meu papel ao lado do meu marido e o quanto a minha posição correta ajuda o meu marido a chegar mais longe. Né? Hoje a gente tem um grupo de mulheres que frequentam a minha casa e é muito interessante porque eu tive essa coisa assim, ó, não dependa de homem, tá, não. Mas eu descobri que tem um outro grupo de mulheres, aquelas que foram subjugadas desde pequena. Eu ouvi um testemunho de uma mulher falando, né, ela contando que ela cresceu, a mãe dela dizendo, sem homem você não é ninguém. Você não é capaz de comprar um carro, você não é capaz de comprar uma casa, se você não tiver... E aí o que aconteceu? Ela passou por uma separação. Olha só. E como é que fica essa mulher que sem homem não é ninguém? Foi criada para não ter identidade. E a gente tem trabalhado a identidade e ela vem buscando essa identidade dela. Porque ela tem, sim, valor. Então, a mulher bem posicionada no lugar dela. E se ela estiver aliada com o marido dela, os dois, a família, juntos, no mesmo propósito, na mesma direção... Gente, não tem quem segure essa família. E eles vivem os melhores dias. Então, assim, hoje, depois de toda essa dor,
Quando Deus disse assim, ó, é um novo começo e vai ser ainda melhor do que tudo que você viveu até aqui. Eu pensava, como vai ser melhor? Eu nem tenho mais minha mãe, todas essas lembranças nunca mais vão sair. Mas hoje eu tenho uma vida com propósito. Eu tenho o propósito hoje de levantar mulheres. Meu marido tem o propósito de levantar homens para a paternidade, para o papel de um homem dentro da casa. Nós temos um propósito como família, de levantar famílias, de restaurar famílias. Acho que não resta dúvida de que esses verdadeiramente são os melhores dias da minha vida até aqui. Bonita história. Bonita e triste, né? Só que é uma história de superação, assim, de muita superação. Sim. Eu li o seu livro, aí você fala, meu Deus, né? Que é uma tragédia mesmo, realmente é uma tragédia, mas não tem aquela história, faça do limão uma limonada? É isso aí. Com muita dificuldade, claro, demorou. Você sofreu muito, passou por um período bem ruim. Igual você falou, você não conseguia fazer nada, você achava que... Flávia, eu esqueci minha assinatura. Então. Dias depois eu não lembrava minha assinatura. Eu ficava, gente, será que nunca mais vou lembrar minha assinatura? É um bloqueio, né? Só que você não deixou isso, de alguma maneira, conversando com Deus. Eu acho que a ajuda do Pimenta também foi fundamental. Com as palavras que ele te falou quando era necessário. Tipo, exatamente. Você falando, né? Me deixa ser as crianças, porque... Vão ser felizes. Mas já me arrependi, já cancelado também. É isso aí, ó. Já tá cancelado. Acabou Ele não história. Aproveitou a oportunidade aquele dia, perdeu. Foi só aquele dia, né? Foi só para aquele dia. Eu tava inconsciente. Eu acho que foi muito importante isso, que ele... Essa ajuda dele também. Fundamental. Tinha dias, Flávia, que eu não queria sair do quarto, óbvio, não queria levantar da cama, e ele chegava e falava pra mim assim, ó, levanta, toma um banho e se arruma porque a gente vai sair. Eu falava, eu não quero. Ele falava, eu não tô perguntando se você quer. Tô falando que é pra você se arrumar, põe uma roupa bonita, se maquia que a gente vai sair. Mas eu ia com uma raiva, Flávio. Eu ia com uma raiva tomar banho. E eu me arrumava. Que raiva, eu não quero nem sair do quarto. E era impressionante que ele me levava e às vezes a gente ia pra empresa e ali eu me distraía com outras coisas. Às vezes a gente saía pra tomar um café. E quando eu via, o dia tinha passado. E tinha sido muito mais leve do que se eu tivesse ficado trancada. Então, assim, uma das coisas que eu falo no livro é a importância de você estar no meio das pessoas certas. As pessoas certas te levantam nos dias mais difíceis. O meu marido foi fundamental nesse momento. Os meus filhos foram fundamentais. Minha família, os nossos amigos foram fundamentais. Porque a gente sofre muitas acusações, né? Eu lembro que na época tinha gente falando que eu estava em alta velocidade. Teve gente falando que eu estava com 6 pessoas dentro do carro. Teve gente falando que eu estava sem cinto de segurança. Então, a gente... recebe muitas acusações no nosso dia a dia. Você já está sofrendo, né? Uma mulher que, de repente, passa por uma separação, ela já está sofrendo essa dor e ainda vem um monte de acusação. Você precisa estar no meio das pessoas certas, que vão te pegar, te levantar, te colocar em pé e te ajudar a viver os melhores dias. Eu acho isso mesmo, Cláudia. Você foi... Cláudia. Concordo. Concordo. Eu acho que você foi muito forte nesse momento. Igual você estava falando aí, tem um momento que a gente tem que ser forte, porque você tem que sair daquele... Sim. Daquele... Decisão, né, Flávia? Desse poço. Você tem que... Só que é difícil, você está sofrendo. E as pessoas falam para você, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Mas não é isso que você sabe que você tem que ser forte. Mas não é isso que você quer ouvir, nem é isso que você quer ser naquele momento. Exatamente. Né? E você conseguiu. Você, de uma maneira ou de outra, eu acho mesmo que alguém falando, não, você tem que ser forte. Quando precisou ser forte, você foi. Você teve os seus momentos de sofrimento, mas você... Sabe, Flávia, uma das coisas que eu mais ouvi é, nossa, como você foi forte. E eu falo, gente, vocês não sabem como eu sou fraca. Vocês não sabem como eu fui fraca. Mas assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Quando a gente tá fraco, quem nos fortalece é o Senhor, porque a gente não tem força. De nós não tem nada de bom. A gente não tem força para se levantar. Mas eu buscava em Deus força e decisão. E força a gente não tem, mas decisão a gente tem.
Então eu podia não ter força para sair do quarto, mas eu decidi obedecer ao meu marido quando ele falava: toma um banho e se arruma. Decisão. Eu podia não ter força para ir para terapia, mas eu decidia ir para terapia. E cada movimento que a gente faz de decisão leva a gente para uma nova fase, para um novo nível, para um novo começo. E isso vai fazendo com que as feridas e as dores vão ficando para trás. E a gente começa a avançar, 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 avançar. Um pouquinho a cada dia, é o que você falou. Não foi rápido. Não foi rápido. Foi um processo que eu vivi. Hoje, quando a gente conta em 1 hora de podcast, parece que em uma semana, um mês, estava tudo resolvido. Não, eu acho que foi um ano nesse processo todo. Só que olha aquela Mara sem limites para o trabalho que existia lá atrás e olha essa Mara de hoje, que trabalha, que tem a posição dentro da empresa, dentro dos negócios, continuo fazendo o que eu amo, que é trabalhar com agro, porém, hoje tem uma mãe, tem uma mulher e tem mais do que isso, uma mulher com propósito de levantar outras mulheres, de ajudar outras mulheres a se curarem, a curarem as suas emoções e viverem os melhores dias da sua vida, como eu estou vivendo hoje. Eu tô aqui pensando, por que eu não trouxe um caderninho para ir anotando tudo que eu queria falar? Que você trouxe algo muito precioso, né? Vou falar do campo científico agora. E a proposta de Freud foi essa: a partir da vivência, ele faz o seu estudo, a sua teoria. Às vezes a gente se perde porque quer aplicar a teoria a algo, né? Vamos pensar essa frase, seja forte, o que isso significa naquele contexto para aquela pessoa. E você foi trazendo conceitos muito preciosos assim, para análise, né? Enfim, para quem estuda o sujeito. Por isso que acho que todo mundo já passou em algum momento por isso, né? Você falou, vai se identificar. Todo mundo tem a sua história, a gente tem falado muito. Todo mundo tem um dia difícil, né, Cláudia? Todo mundo tem o seu momento diante de uma decisão muito difícil para tomar ali, se avança, se retrocede, o que faz, diante de uma dor, né? Tanto que quando a gente estuda, desde os filósofos já diziam, o sofrimento é inerente à vida. Não tem como viver sem passar. Só que ele pode te amadurecer, ele pode te levar a outro caminho ou pode acabar com você, com a sua família. Mas o que eu queria, acho que é fundamental, assim, que eu vejo muito agora, puxando um pouquinho para o agro e para as famílias, é esse ciclo de repetição. Né? O que a gente ouviu na infância, o que a gente viu na infância. Você cresce repetindo. Que você repete, né? A psicanálise vai trazer o ciclo de repetição que pode ser mortífero. Você vai vivendo a mesma cena, a mesma situação. E o Lacan tem algo que é o significante, que eu acho que também a nossa ideia é fazer a palavra circular para quebrar. Por exemplo, o que as mulheres pensam quando... As mulheres, né? Claro, isso é uma construção subjetiva, mas o que você pensa quando você escuta a palavra marido? Tem gente que vai associar uma coisa muito ruim. Muito ruim, bravo, algo, que abandona. Né? Você falou outro caso, a dependência, eu não vivo sem, não posso, numa dependência que não é saudável na relação afetiva. Filhos, o que você pensa? O que você pensa quando escuta trabalho? Né? Tem algo que me interessa muito na clínica, que eu pergunto muito assim, quem é sua referência? As mulheres hoje, na contemporaneidade, não têm referência feminina. A referência é meu pai trabalhou muito, não sei quem, ou é alguém numa posição masculinizada. Por quê? Porque ela teve sucesso financeiro. Ela é CEO, ela... Então, a gente tem significantes culturais... E às vezes, Cláudia, não todas, não vamos generalizar, mas às vezes essa CEO abriu mão de ser feliz num casamento. Com certeza. Ela abriu mão muito, de ter né? filhos. Quantas mulheres abriram mão da plenitude, que é o sucesso profissional, junto com o sucesso pessoal, para alcançar algo que parecia diante da sociedade bom demais. Isso também é um conceito que a gente traz, que é o sonho, o desejo, a fantasia, o propósito é seu ou é para um outro? Porque a minha mãe disse, eu entrego para ela um sucesso profissional. Mas nem sei se era isso que eu queria. Né? Ou porque meu pai um dia deu uma palavra, eu vou usar aqui entre aspas, maldita, e aquilo é um fantasma na minha vida. Então, quando a gente está falando o que é filhos, é uma construção. O que é filhos para você? O que você aprendeu? O que é ser filho? Trabalho, né? Essa semana na clínica, a gente falava sobre cura. O que seria cura? E uma paciente trouxe algo tão precioso que ela disse, para mim, cura é sucesso. Só que eu aprendi, tive que desconstruir que sucesso era dinheiro, uma posição de autoridade, uma posição financeira. Né? E ela estava revendo esse conceito que estar curada era curada no sentido de eu não preciso mais carregar a demanda do outro, eu não preciso mais ser escravo do que eu vi, eu aprendi, eu repeti. Então, você toma uma decisão que é muito interessante, que é essa quebra de ciclo.
né? Eu posso pegar o que é bom, eu posso pegar aquilo que é interessante, mas construir algo meu. A gente precisa desconstruir alguns padrões para construir o nosso. Para poder construir. Por exemplo, a minha mãe precisava trabalhar 3 períodos por dia porque ela era sozinha. Mas eu não preciso. Eu tenho meu marido. Então, mas é a repetição do ciclo. Eu cresci vendo isso, aí eu precisei fazer o quê? Quebrar. E é difícil, tá? É difícil porque a gente foi criado desse jeito. E, de repente, eu quebrar aquele ciclo, sabe? Ao invés de ir para uma reunião, ao invés de eu deixar o meu marido resolver isso e eu fazer algo com os meus filhos. Eu sentar esses dias atrás... Gente, eu sou péssima de costura, né? Dá pra imaginar que nessa loucura aí, a última coisa que eu fazia na minha vida era costurar. E minha filha tá com 10 anos e ela ama fazer roupa para urso. E aí, Flávia, ela me vem com a caixa de costura que a gente tem lá em casa e me põe para fazer roupa para urso. Gente, eu sei costurar? Não sei. Mas hoje eu sento com ela e a gente costura. Às vezes eu coloco cola quente, tá? Você não sabe costurar, mas aprendeu a relacionar. Relacionar. Relacionar é mais importante que o fazer. Essa semana, antes de vir pra cá, eu tava finalizando o roteiro. Até ontem à noite, a hora que a gente saiu do evento, eu falei com ela. Ela falou, e aí, mamãe, como foram as músicas que você escolheu? Eu falei, foi um sucesso. Foram emocionantes as músicas, porque ela tava do meu lado ali enquanto eu finalizava o roteiro. Mas ela tava do meu lado, com um ursinho de pelúcia e uma caixa cheia de fita, né? Porque ela queria que eu costurasse uma fita na cabeça do urso dela e queria fazer um casaco e colocar um botão no casaco do urso. E aquela Mara de antes ia falar, minha filha, não dá, eu não tenho tempo agora. Não. Pede lá pra sua babá. A minha sogra estava em casa, então eu podia ter falado, pede para sua avó te ajudar a fazer isso. Mas eu sabia que aquilo era muito importante. Então eu falei para ela, minha filha, a mamãe só precisa terminar de colocar essas músicas aqui, porque eu vou apresentar esse evento, só vou terminar isso aqui e nós vamos costurar. E aí eu terminei, fechei o computador e fui sentar com ela, com tesoura, com linha, com fita, com urso. Aprendi a importância desses momentos. O quanto isso vai tornar a minha filha mais feminina, mais posicionada, mais amada, acolhida, mais forte, sem aquele sentimento de abandono. Porque o sentimento de abandono vai tornando a gente incapaz. Hoje o estudo fala de uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Porque o foco está no conquistar e fazer. Exatamente. E não no relacionar. Exatamente. Só para finalizar assim, dos conceitos que eu fui anotando, você falou algo também muito precioso, que é a questão de que onde os pais estão olhando, os filhos vão olhar. A gente ensina para o filho onde está o nosso olhar. Então, o olhar da tua mãe, tu falou da nota. Ela ia me reconhecer se eu tivesse algo boas notas, para apresentar. Bons resultados. A gente vê muito isso no agro, né? A mãe que olha com pesar ou não valoriza o trabalho e tal, ela está ensinando para o filho que aquilo é ruim. Então, o quanto você prejudica uma sucessão. Sim. Ou o pai que olha que vai perder tempo relacionando, Exatamente. Tem que fazer, tem que estar. O agro não para, né? A gente sempre fala, que frase é essa? Olha o pesado, o agro não para. Então, o filho vai aprender que na lista de prioridade, né, o que me toma e toma a minha vida, o meu tempo, a minha saúde, é o agro, não é a família, não é os filhos. Não quero saber de agro. Não é a diversão e o brincar. Então, você vê uma geração, né? O Winnicott, também famoso, fala assim, ó, o quanto o adulto perdeu a noção de brincar, no sentido de tudo é perder tempo se eu não estou fazendo e ganhando dinheiro. Exatamente. Então, onde tiver o seu olhar, onde você está dando valor, o filho vai aprender a olhar. Exatamente. O filho vai dizer, vou ter que fazer isso para ser alguém nesse contexto. Então, muito cuidado para onde a gente está olhando. E você o tempo inteiro, na palestra, no livro, você também olha para o seu marido. Você diz, eu construí, mas construímos. É sempre juntos. De uma fala coletiva, né? Meus filhos entendem propósito e são livres para escolher. Exatamente. Não é uma direção imposta. Então, você vê que faz toda a diferença nesse sintoma que a gente tem de autoestima, autossuficiência. É tudo autocuidado. Onde entra o nosso? Onde entra poder bater um bom papo? Isso, o que a gente quer com isso? A gente quer construir algo em nós, não necessariamente um valor do fazer. Exatamente. Então, assim, foi me chamando todos os conceitos que a gente entende que marca a identidade de uma pessoa de uma forma como uma tatuagem na infância. Assim, você marcou e é muito difícil aí apagar aquilo, né? Mas é possível. Você sabe, Cláudia, nesses anos, todos esses anos do agro, e em especial nos últimos anos, a gente fala muito sobre sucessão familiar.
Eu já Demais. fiz muitos eventos. Eu acho que vocês também já estão até cansadas, né, Flávio, de tanto evento falando de sucessão familiar. E apresentei muitos eventos, já tive com muitos palestrantes, muitas dinâmicas. E o que eu percebi ao longo desse tempo? Gente, não adianta, quando teu filho está com 20 anos, você querer que ele se torne um sucessor se você não formou um sucessor ao longo da vida. Eu vi uma geração que pegou raiva do agronegócio, do agro. Por quê? Porque o meu pai saía de casa 4 horas da manhã, passava o dia inteiro na lavoura, chegava exausto, todo sujo, com fome, Mal-humorado. estressado, Mal-humorado. Porque choveu, porque não porque choveu. choveu, porque não choveu. Uma mãe abandonada dentro de casa, sem ser vista, sem ser notada, sem ser valorizada, totalmente de lado. E esse filho cresceu vendo isso. Qual é a chance desse jovem querer fazer a mesma coisa? Ele não vai querer. Então, a gente viveu uma geração no agro que a última coisa que ele queria era assumir a fazenda da família. Ele quer fazer medicina, ele quer fazer marketing, ele quer ir embora para os Estados Unidos, ele quer fazer qualquer coisa que não leve ele a viver aquela vida infeliz na mente dele, na forma dele de ver, que o pai e a mãe viviam. Aí os pais, de repente, começam um movimento de sucessão, você tem que pegar, mas eu não quero pegar. Então, a sucessão, ela é construída no berço. É o que você falou, né? Da mãe tem um papel fundamental na sucessão quando a mãe valoriza o trabalho. O pai tem um papel fundamental na sucessão quando ele carrega... Eu lembro uma vez, a gente tem uma amiga no Mato Grosso que eu amo, a Sandra Cortesia. Eles têm uma família linda, enorme, que tem sucessão familiar natural, sem precisar de nenhum esforço. E um dia eu perguntei para ela, eu falei, Sandra, me fala, qual é o segredo da sucessão? Ela falou, Mara, o segredo é ter o filho embaixo do braço. Os meus meninos, desde pequeno, eles faziam parte, eles pertenciam. Olha o propósito, sabe? Então, a sucessão, o pai começa a formar o filho sucessor ainda pequeno, quando ele leva junto, mas quando ele para no meio-dia para dar atenção, para se divertir com essa criança no meio daquele trabalho. É ali na jornada da juventude, quando esse pai, ele pode trabalhar muito. A gente trabalha muito lá em casa, mas a gente decidiu dar tempo de qualidade para os nossos filhos também. Então, a sucessão, ela é uma construção desde o berço. Não adianta você mostrar uma coisa muito ruim, que abandona, que não ama, que deixa estressado, e você querer que o seu filho queira isso depois. Não vai funcionar. Mas também é um sintoma da nossa geração brigar pelo ter e não pelo ser. Quando você constrói, admiro você e quero ser como você, naturalmente o fazer vai ser uma repetição. Né? E quando você tem que se esforçar muito para ser reconhecido pelo fazer, você vai ver brigas de herança e não por lugares simbólicos. Exatamente. Então, quantas famílias, até mesmo a briga pelo que ficou e se desfaz. Eu acompanhei famílias que se desfaz aquilo que foi um patrimônio lindo construído porque não tinha o propósito da minha identidade, do que brilha meus olhos, do meu lugar aqui, de quem eu sou aqui, nesse sistema, né? E uma das perguntas que a gente faz é os teus desafios no meio, como mulher do agro. E aí? Teve, não teve? Claro que teve. Comecei muito nova, mas assim, uma das coisas... Eu lembro um dos primeiros eventos que eu fiz, cheguei lá, novinha, 17 anos e tal, mas sempre muito fazedora, né? E eu fazendo tudo por telefone e tal, por WhatsApp. E aí, quando chegou um contratado, quando ele olhou para mim, ele olhou de cima e embaixo, ele falou, mas é você? Tipo, uma mulher e tão nova ainda, né? Então, eu tive muitos desafios. Se a gente falar que a mulher não enfrenta desafios, é mentira. A única coisa que eu não gosto é da vitimização feminina, de dizer que a gente não tem vez, que a gente não tem... Não, a gente tem. Precisa de posicionamento. Então, assim, eu me preparei muito. Claro que eu enfrentei desafios, como toda mulher enfrenta, né? Mas eu fiz o quê? Eu busquei conhecimento, então eu fui me tornando cada vez mais referência naquilo que eu fazia, falando com certeza, com credibilidade, experiência. Aprendi a lidar com os homens muito nova, né? Essa foi uma lição que eu aprendi com a Clarice, assim, e que eu carreguei para minha vida, né? Eu lembro que ela me falava assim, Mara, você é uma menina nova, você é uma menina bonita. A gente tem 2 tipos de homens. Tem aquele que você vai ver num evento e você nunca mais vai ver. Então, se esse cara te der uma cantada,
finge de sonsa. Faz de conta que você não entendeu. Nem percebi. Entra por um ouvido, sai pelo outro, nem percebi e fala, com licença, fica à vontade. Vira as costas e sai. Agora, se é alguém que vai conviver com você rotineiramente, você precisa ser pontual. Olha, eu entendi o que você falou, não gostei da forma como você falou comigo e gostaria que você não repetisse mais isso. E então, muito cedo, eu acho que essa foi a primeira lição que eu aprendi no agro, foi a me posicionar. E isso foi muito legal, porque imagina, eu trabalho com homens. Acho que 90% dos meus clientes são homens. E a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu converso, eu brinco, eu me divirto com eles, a gente passa roteiro, a gente define evento, a gente... Nanana. Porém, sempre teve muito respeito até onde eles podem ir. Né? Eu trabalho junto com o meu marido, a gente trabalha junto. E essa questão de eu aprender a impor respeito, para mim, foi necessário. Eu sempre achei que eu não tinha jeito para lidar com mulher, né? Porque eu sou muito direta, o que eu tenho que falar eu já falo, e eu falo que os homens aguentam a pancada. Eu acho que é por isso que eu trabalho com agro, porque os homens aguentam a pancada. Eu falo, você tá de brincadeira comigo. O Paulo mesmo, tinha gente que chegava para mim e falava assim, Mara, você é louca. Eu nunca vi ninguém falar desse jeito com o Paulo. E o Paulo, desde a nossa primeira vez, falava, Paulo, você tá de brincadeira comigo, né? E assim, os homens do agro aguentam essa pancada. Então, assim, eu acho que o meu maior desafio, mas que foi resolvido muito cedo, foi essa questão de posicionamento. Sim, eu sou mulher, sim, eu sou feminina, mas eu não estou numa prateleira, eu não estou à disposição. Eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha vida, a gente está tendo uma relação profissional. E essa questão de posicionamento, se prepara, estuda, tem experiências, viagem, viva, para você agregar valor, porque quando você chega com um valor para entregar para o seu cliente, não importa se você é homem, se você é mulher. Isso aí. Agora, eu queria que você desse um conselho, né, para essas mulheres dessa parte do agro, dessa parte também toda da sua história, né, da sua história de vida, dessa superação. Queria que você deixasse um recadinho para elas. Gente, primeira coisa que eu quero dizer, essas duas. Tá, eu tenho um pouco de culpa com a Flávia, porque eu fiquei cutucando muito ela. Então eu tenho um pouco de culpa, né? Aquela coisa, olha o monstro que você tá criando, você tá vendo? É a Flávia. Eu alimentei esse monstrinho no começo. Mas eu quero dizer que essas duas, elas são as pessoas que mais me tacam gasolina e taca fogo, né? Eu, apaixonada pelo agronegócio, acho que eu sou tão apaixonada pelo agro, já há tantos anos vivendo, e porque algo para mim que é um valor inegociável são as famílias e o resultado que as famílias constroem juntas. E o agro é um lugar de família, né? O agro tem resiliência, não só no campo, não só na lavoura. O agro tem resiliência. Você vê que os casamentos do agro normalmente são casamentos duradouros. E a única coisa que eu acho é que não... Lembra que eu falei do acidente lá na beira da estrada? Não é a todo custo? Eu acho que tem muitos casamentos também que estão sofrendo muito. Então, precisa ser leve. Tem que ser leve. E a Cláudia, uma vez, lá atrás, me falou algo que mexeu muito comigo. Quando a gente fala de referência feminina, né? Você falou para mim, Mara, as mulheres... Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma palestra, que a gente se conheceu, e você falou para mim, quem é a sua referência feminina? Porque a gente tem muito poucas referências femininas. Na maioria das vezes, você falou para mim, Mara, muitas mulheres têm como referência o pai, porque o pai era bem-sucedido, o pai... E o que acontece? Essa mulher acaba se tornando masculinizada. E você me falou algo que foi muito pesado. E essa mulher casa com um homem. Só que 2 homens na mesma casa não dá. E acontece o quê? Às vezes essa mulher, ela é um trator, né, Flávia? Ela faz, ela acontece, e o marido olha e fala assim, ai, deixa, eu vou arrumar uma mulher para mim, uma mulher feminina, e a gente vê aí um casamento disfuncional. Uma mulher infeliz, no lugar errado, um marido infeliz também, mal posicionado, papéis completamente invertidos. Às vezes concorrendo, né? Concorrendo dentro de casa. Quem vai ter o sucesso, quem não vai depender do outro. Exatamente. E aí não forma uma unidade, né? Ao invés de entrar em unidade, cada um na sua posição e os dois avançarem juntos. O Paulo, quantas vezes eu cheguei pro Paulo e eu falo pro Paulo, Paulo, deixa eu falar uma coisa, vou te explicar uma coisa numa frase só.
Você só é quem você é por conta da mulher que você tem do seu lado. E ele fala, você tá louca? Ele quer morrer mesmo. Ixi. Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Se você fosse sozinho, só você, sem a sua mulher, você não ia ser 10% de quem você E é. todo encontro, a primeira coisa que ele faz referência é a família É a que tá na família. frente. Eu acho lindo. muito Falei bonito isso pro Pimenta, ontem eu falei, Pimenta, eu amo. Quando ele sobe, a primeira coisa que ele faz é agradecer a família. Então, ele tenta, né? É uma capa que ele tenta pra falar que ele é durão, mas ele não é. O maior valor do Paulo é a família. E eu sou muito apaixonada pelas famílias do agro, né? Eu sou muito apaixonada. E eu acho que não vale a pena as mulheres viverem em sofrimento. Então, cada vez mais, eu acho que você deve buscar estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, entendendo as suas dores, o que você precisa restaurar dentro de você, que paredes precisam ser derrubadas para serem reconstruídas. E hoje eu busco muito estar disponível para essas mulheres. Então, assim, o conselho que eu dou para as mulheres, primeiro, entenda o seu papel. Entenda o seu valor, porque quando a gente não entende o nosso papel e o nosso valor, às vezes a gente acha que o do outro é mais bonito e a gente quer fazer o papel do outro. E aquilo, em especial, nós, mulheres, quando queremos fazer o papel do homem, é pesado demais. A gente não dá conta, a gente não tem força. Por um tempo, a gente até vai. Meu marido tem um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele é o rei dos exemplos. E aí, ele fala que a mulher é um Tesla, cheio de tecnologias e sensores. E o homem é uma F1000, acho que é uma F1000 velha de carroceria de madeira, que ela tem força e ela aguenta o arroxo. Só que o que acontece? Tem muita mulher Tesla carregando saco de soja, carregando saco de milho dentro do carro. E ela carrega, por um tempo ela vai carregando. Só que chega um momento que esse carro começa a quebrar. E vocês sabem que um carro cheio de tecnologia, quando ele começa a quebrar, os sensores começam a estragar, ela já começa a não perceber mais o que está acontecendo em casa. E aí vem a síndrome do pânico, o medo, a depressão, tantas doenças que vão se acumulando no corpo. Eu lembro que quando a gente fez a palestra para as mulheres da PA, eu falei, como é que tá a sua saúde? Tá bem? Ah, tá ótima, mas você tem que andar com a bolsa de remédio do seu lado. Não tá ótima, não. Né? Porque essas doenças, esses pesos que a gente vai carregando vão adoecendo o nosso corpo. E depois, e a F1000zona lá, tá lá, com a carroceria intacta. Não tem nenhum risquinho na carroceria, porque a mulher estava carregando todo esse peso. É importante deixar esses pesos. Se ela simplesmente servir com a tecnologia, com o conforto ali do ar-condicionado, o Waze que ela tem de direcionamento e deixar que a SF1000 faça o serviço dela, o trabalho dela, seja utilizado da forma correta, esses dois em unidade não tem quem segura. Então, assim, se eu tenho um conselho para a mulher do agro você merece ser feliz. Você merece ser feliz, você merece viver os melhores dias da sua vida, você merece estar nos ambientes certos, com as pessoas certas, recebendo a informação certa. Porque a gente não percebe as nossas dores. Você só percebe quando você vê. Vamos imaginar que eu não tomo água. Aí eu tô com a Flávia, que toma 3,5 litros d'água por dia. E ela tem uma pele linda, e eu tô com a minha pele destruída. E aí, de repente, eu falo, caramba, tem que tomar água. A gente só entende como fazer o certo se a gente estiver andando com as pessoas certas. Então, procure as pessoas certas para caminhar lado a lado com você, aquelas pessoas que vão te tirar do buraco no dia difícil, aquelas pessoas que vão te ajudar a identificar as suas dores e, acima de tudo, tenha humildade para reconhecer. A gente precisa reconhecer, e não é sobre falar mal dos pais, é entender que eles entregaram o melhor que eles tinham pra gente. Mas aquela era a história deles. E a minha história é diferente. Então, muitas vezes eu preciso abrir mão daquilo que eu aprendi. Eu precisei abrir mão. Minha mãe me ensinou a ser independente e não depender de homem. Eu abri mão desse conceito porque eu entendi que aquilo era dela. Ela precisava viver daquela forma. Mas eu abri mão desse conceito para viver uma vida em unidade com o meu marido. Então, a gente tem unidade, a mesma conta, a mesma senha. A gente caminha em unidade, não tem que comprar escondido, não tem mentir valor. Por quê? Porque a gente caminha em unidade. E isso tornou meu casamento muito mais leve.
Mas se eu tivesse ficado com aquela crença lá de trás, que eu não posso, eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele, eu tenho meu dinheiro, ele tem o dinheiro dele, isso traria um peso para o nosso casamento. Então, mulher do agro, você merece ser feliz, você é uma mulher forte, resiliente, você foi escolhida para... Eu não vou falar só de sucessores, não. Para formar sucessores, não. Você foi escolhida para criar homens e mulheres que vão governar nesse país, que vão prover este país. Não esse país, a gente está falando do mundo, porque o agro brasileiro provê para o mundo. Só que mais do que trabalho, mais do que resultado na lavoura, mais do que um cinturão da produtividade ali, ó, explodindo, você precisa criar homens e mulheres saudáveis. Porque são esses homens e essas mulheres saudáveis que vão fazer a grande diferença para a nação. Mas pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então, é importante que você busque a sua cura, que você busque ser melhor a cada dia, porque só assim você vai conseguir realmente ser a esposa que o seu marido merece, a mãe que os seus filhos merecem e a mulher que você merece ser. Uma mulher posicionada, uma mulher feliz, uma mulher com resultados profissionais e, acima de tudo, com resultados pessoais. Porque nenhum sucesso profissional justifica o fracasso da sua família. Muito bem. Você falou uma coisa aí que você e o Pimenta andam em unidade, né? Que tudo é dos dois. Sim. E hoje eu escuto muito e eu fico indignada. Eu fico pensando, né? Será que sou eu que estou errada ou será que é a pessoa que está falando isso para mim? Eu escuto muito assim. Não, eu tenho meu dinheiro, meu marido tem o dinheiro dele, eu faço o que eu quiser. Aí eu fico pensando, mas... A partir do momento que você está com outra pessoa, não é assim, eu faço o que eu quiser. Não. Tipo, eu resolvi, eu pego e vou. E eu costumo muito me colocar no lugar do outro. Então, às vezes, eu escuto amigas falando, vamos para a praia? Só mulher. Daí eu fico pensando, não tem nada demais ir para a praia só mulher, né? É saudável. Mas aí eu penso, e se meu marido chegar para mim e falar assim, eu vou para a praia só os homens? Eu vou gostar? É isso aí. Eu não vou gostar, eu vou achar ruim. Então, assim, claro, depende de cada homem, de cada mulher, cada um pensa de um jeito, mas o que a gente mais escuta hoje é isso. Eu não dependo de ninguém. Eu faço o que eu quiser. Então, assim, não casa, fica sozinho. É isso aí. Porque quando a gente se casa, né, a gente sempre acaba chegando na Bíblia, porque a Bíblia, para mim, ela é o nosso grande manual de fábrica, né? Ele fala, quando a gente se casa, os dois se tornam uma só carne. Eu compartilho da mesma visão sua, né? Eu sei que cada casal tem a sua forma de lidar com isso. Na nossa casa, a gente tem essa visão. Eu lembro que logo que eu casei, as meninas falavam assim para mim, vamos para um barzinho e tal, só as mulheres, depois do trabalho. Eu falava, não faz sentido isso para mim. Se for ir para um barzinho, eu quero com o meu marido, porque eu casei pra gente ter uma vida junto. E para mim não fazia sentido ir para um barzinho, um monte de mulher, dando a oportunidade de alguma coisa acontecer ali, de você ser paquerado, de surgir uma oportunidade. Eu casei com 22 anos, super nova. Mas para mim aquilo não fazia sentido. E eu lembro que uma vez uma me falou assim, cuidado, viu, Mara? Porque eu nunca ia. Falou, gente, na boa, eu gosto de sair com meu marido. Então, assim, eu não quero ir. E uma me disse assim, cuidado, porque aquilo que você aperta demais escorre pelos dedos. E não é sobre apertar demais, escolher sobre os dedos. É justamente sobre você ter a liberdade de fazer isso, mas você escolher não fazer. Eu gosto de eventos de mulheres, assim, gente, vamos se reunir hoje à tarde? Sim. Vamos tomar um café? E a gente sai, a gente toma um café enquanto o marido está trabalhando, a gente sai, a gente toma um café, a gente conversa. E mulher precisa falar sobre coisas de mulheres, porque é assim que a gente vai crescendo, né? A gente até tá falando aqui, nós vamos preparar algo super especial para as mulheres. Spoiler. Lá em São Paulo, uma experiência única para a gente viver. Porém, eu gosto, inclusive... eu sou da família, né? Então, eu gosto, inclusive, que os maridos estejam juntos. Claro que vai ter um momento que é só deles, em que eles vão estar juntos, porque os homens precisam disso, viu? Com certeza. O meu marido começou a participar de um movimento de homens e é muito legal. Claro que ele não me conta tudo, né? Mas de vez em quando eu pego umas beiradinhas ali e eles falam, assim, de coisas que homem precisa ouvir e precisa ouvir de outro homem.
Sabe? Porque às vezes a mulher falando, ai, que mulher chata. Mas quando é um outro homem que vem e fala, é muito importante. É o que a gente estava falando das referências. Da importância de você falar, é importante tratar minha mulher desse jeito, então, tem que fazer isso. Olha, todo mundo tá fazendo, eu não tô fazendo. Mas eu não sou adepta dessas viagens de mulheres, vamos uma semana pra praia. Mara, isso é proibido. Não, tem casal que para eles está tudo bem, a mulher sai, o homem sai e eles vivem bem desse jeito há 30 anos. Ela não se sente mal, ele não se sente mal. Na nossa casa, na nossa vida, não funciona. Então, assim, cada um também tem a sua forma de viver. A gente não pode estabelecer uma regra. Sim. Agora, quando a gente fala da questão financeira, Flávia, a gente acompanha casais desde 2009. E essa questão sempre vai ser complicada. Porque se você não tem unidade nas finanças, como é que você vai ter unidade na vida? Se eu minto quando eu... Isso vai doer, mulherada! Se eu minto quando eu compro uma roupa, se eu minto o valor de uma bolsa, quem garante que eu não estou mentindo outras coisas também? Qual projeto familiar se há a decisão individual, né? Exatamente. Financeira. É preciso ter verdade. E quando a gente caminha em unidade, em verdade, é muito mais leve, vai muito mais longe. Sim. Porém, entendi também, porque para mim, gente, é tão óbvio isso. Mas eu entendi com a psicanálise a questão das crenças. E o que acontece? Às vezes essa mulher, ela vem de um lar onde a mãe foi muito subjugada, onde a mãe não tinha... Então feridas, né? Ela acreditou... Há feridas que movem para um lugar... Que tem que ser desse jeito. Que é outro extremo. Sim. Sai Exatamente. de um extremo para outro extremo. Ela acreditou, a mãe dela foi muito ferida, de repente não tinha dinheiro, ou tinha que pegar dinheiro escondido para ela poder comprar alguma coisa. Então ela entendeu que tem que ser dessa forma e que ninguém pode mandar... E aí é o que a gente falou sobre desconstruir, Cláudia. Eu preciso desconstruir esse padrão da minha mãe. Tudo bem, minha mãe ela precisou ver desse jeito. Mas eu vou desconstruir esse padrão e eu vou construir um padrão de unidade dentro da minha casa. Eu vou construir um padrão de unidade dentro da minha família. E aí se torna mais leve. E o que a gente precisa entender é que toda desconstrução é ruim. Porém, faz uma construção melhor. Do lado da minha casa, lá em Alphaville, lá em São Paulo, tinha uma casa super bacana. Uma casa boa. E alguém comprou essa casa. E a pessoa destruiu a casa. Eu achei que eu ia ficar louca. Porque, Imagina. gente, quando eles foram arrancar a piscina, tinha uma máquina que furava assim a terra, que tremia a minha casa inteira para arrancar aquela piscina daquela casa. E fez tanta poeira, fez tanto barulho. Teve dia que eu tive que sair de casa, porque eu falava, eu vou ficar louca, e o nosso escritório é em casa. E às vezes eu em reunião, e aquele barulho daquelas máquinas destruindo aquela casa. E quando você olha, você fala, gente, mas parecia boa. E às vezes a sua vida, você está olhando e falando assim, mas parece boa. Só que às vezes é preciso ter coragem de pegar essa vida, pegar essa casa e destruir. E aí na destruição tem barulho, tem poeira, tem sujeira. Eu lembro que quando chegava sexta-feira, 5 da tarde, que eles não iam mais mexer, a gente saía louco com mangueira, jogando água em tudo, até no teto da casa, no forro, nas paredes, para tirar aquele pó. Faz bagunça, faz sujeira, é ruim pra caramba. Mas vai vir um novo projeto. Vocês têm dúvidas de que a casa que vai ser construída nesse terreno vai ser infinitamente melhor, mais moderna, mais eficiente do que aquela que tinha? Aquela era uma casa mais antiga, sei lá, de 20 anos, 30 anos. Agora vai vir um novo projeto e vai ser muito melhor do que aquela casa que tinha. Então, às vezes, a gente precisa ter coragem de fazer esse quebra-quebra na nossa vida, nas nossas crenças, nos nossos conceitos, aqueles que a gente vai trazendo dos nossos pais há 20 anos, há 30 anos, e dar espaço para um novo projeto, para construir uma nova casa, para fazer uma nova construção, que vai ser mais moderna, mais eficiente. Vai ser mais fácil para limpar, para manter essa casa. Vai ser muito mais fácil. Só que a gente precisa ter coragem para a parte do quebra-quebra. Mara, muito obrigada. Acho que tinha que ter parte 2, parte 3, parte 4. Mas sim, a gente se encontra e já sai projeto. Então, com certeza, aguardem. Com certeza. Obrigada. Eu vou até te usar como exemplo quando eu dou aula, ou enfim, estou ministrando alguma coisa, eu sempre falo, me diga um grande homem que você admira. Pode ser na ciência, pode ser na sua família. Normalmente, ele traz uma decisão em cima de uma dor.
Então, você vai ver superando dificuldade financeira, superando abandonos, né? Grandes homens, vou falar da minha área, que é da psicanálise. Por exemplo, o Winnicott tinha uma mãe muito depressiva e ele vai estudar a função materna e se torna uma grande referência em família, em orientar a função paterna e função materna. Freud, né, passa pela questão do nazismo, do pai perseguido, humilhado como judeu, uma família muito grande, com muita dificuldade. E ele diz, eu vou ser grande e meu nome vai influenciar a história. Então, você tem isso, né? Você podia, sim, entre aspas, uma história comum no sentido de adoecer. A gente tem a psicossomática aí para mostrar quantas pessoas doentes tomando decisões em cima de feridas. Né? Isso é muito doloroso. Pessoas, às vezes, com algo tão precioso que aquilo morreu dentro delas. Mas você decide em cima de uma dor. Né? Então, eu uso até o exemplo também. Quando você abafa uma ferida muito profunda, ela não vai curar. Não vai. Ela vai piorar. Ela vai necrosar, ela vai comprometer, às vezes, todo o seu corpo. A gente usa o exemplo da dor de dente. Pode inflamar todo o seu corpo e, sim, você pode levar a óbito porque um dente que doeu e você não tratou, né? Então, a questão da alma também, assim, às vezes a gente não sabe o quanto isso está doendo e não vai passar com o tempo, vai passar com uma decisão. Então, você nos ensina que pessoas comprometidas consigo, com responsabilidade sobre a minha vida, também vai ser responsável com a vida do outro, também vai se comprometer com a vida do outro, né? Não vai precisar se isolar porque está doendo. Então, obrigado por essa mais uma aula, né? E esse é o nosso objetivo, não é trazer modelo, mulher tem que ser assim, do agro tem que ser assim, é dizer, cada um vai tomando um caminho, uma decisão, vai influenciando os filhos da sua geração, a sua história é importante, né? Então, se encontrar e principalmente se desconstruir para construir algo melhor, de uma preciosidade que impacta toda uma geração. Porque não há um modelo padrão. Há o que brilha seus olhos. Exatamente. O que você faz da ferida. E a gente chama mulheres para dizer o que você fez dessas dificuldades. Conta para nós. Isso é tão bonito. E é uma construção pessoal. Então, muito obrigado. Que continue dando muitos frutos. E eu preciso também destacar que às vezes as pessoas já acham que tem que ser algo grande. Quando vê PA, Flávia Meneghel, né, o teu livro, a tua história. Mas o que mais me encanta quando eu acompanho você, é você preparando uma mesa para receber amigas. Com tanto carinho, né? Isso não é microfone, isso não é palco. Quando você fala nos bastidores... A Mara de antigamente... Não faria. Quando você fala nos Sem bastidores... tempo, não teria tempo para isso. E você desce ali, chama o seu marido para jantar, né? Não está aparecendo, não está sendo filmado. E você fala dele, insere ele todo tempo, né? Então, a gente vê como vocês se olham. Então, as grandes mudanças culturais, geracionais, elas são no ordinário, elas são no detalhe, elas não são no palco. Né? E você diz, grandes influencers vivendo tanta dor em casa, né? Então, é no ordinário, é no dia a dia. Ver a Flávia sentada com os filhos, olhando lá, vendo aquilo e pensando, quanta história tem disso, quanta superação tem disso. Então, pense que é no passo a passo, é quando você acorda, é quando você conversa, é quando você prepara uma mesa. Essas são as grandes transformações. O filho olhando, quando você senta a ler um livro com o filho, ele tem memória afetiva disso. Então, assim, construa a sua história, tome decisões e a gente sabe quanto cada decisão é preciosa, cada passo. Eu falo, não queira correr, dá um passo. É isso. Dá um passo. Nenhuma das mudanças que eu tive na minha vida ao longo desses anos, desde 2019 para cá, foi algo muito grande. Foram todas coisas pequenas. É um pouquinho a cada dia. Eu falo assim, muda 1% por dia. É um pouquinho que você vai mudando. Eu falo assim, eu estava completamente fora da minha rota. Só que aí, quando você vem vindo um pouquinho, você vai se aproximando cada vez mais. E quando você está na sua rota, fica muito mais leve. E uma vida com propósito faz muito mais sentido do que uma vida de só viver. Acordar, tomar café da manhã, trabalhar o dia inteiro, se estressar, pagar boleto, né? Pagar boleto, porque tem um monte de boleto para pagar, e dormir. E tem gente que não consegue nem dormir e no outro dia começar essa vida toda desse jeito. Então, quando você consegue se alinhando ao seu propósito, ao seu chamado, a vida vai se tornando muito mais leve. Não tem nada que a gente vai dizer para você fazer no seu casamento ou na sua vida que você precise ir na Lua e voltar, ou que você tenha que fazer uma ligação para o Elon Musk. Nada. Tudo são coisas simples, são atitudes simples, pequenas, mas que acumuladas
vão trazendo uma grande transformação. Obrigada. Obrigada, você sabe, para mim é um prazer e uma superação estar aqui, né? Do lado dessas duas aí que são as pessoas que colocam gasolina em mim, literalmente. Aqui todo mundo taca fogo, uma tacando fogo na outra aqui. Muito fogo. Então, eu quero agradecer muito, Mara. Obrigada você sabe a que você é uma vocês. pessoa muito especial para mim, né? Eu acho que desde quando a gente nem se conhecia, mas a gente se falou, foi instantâneo. A gente já se... Não tem aquela história que o santo bateu? Bateu, porque nós ficamos super... Conectou imediatamente. Conversamos como se a gente se conhecesse há muitos anos. Então, eu falo que isso é uma... Não sei explicar, mas tudo a ver que a gente tem, com os pensamentos, Sim. com as histórias, com o que tem que fazer, essa coisa de ajudar a mulher. A gente estava há um tempo sem se falar. E aí ontem, quando a gente chegou, e aí o Pimenta falou assim, gente, a Mara hoje ela vai estar no palco apresentando o evento, de repente ela vai falar assim, Flávia, eu lembrei de uma coisa, preciso te contar. Mas a gente se contém. A gente se contém e deixa para depois, né? Mais uma vez, obrigada. A Cláudia também, que é parceira, está aqui junto todas as vezes, né? Que dá ideias, que também dá conselhos maravilhosos. Quero só agradecer mesmo. E eu tenho uma lembrancinha para você. Gente, obrigada. A melhor lembrança, claro que eu amo receber presente, tá? Mas a melhor lembrança, com certeza, são esses momentos que a gente vive junto. Então, hoje, tem uma lembrancinha aqui Flávia, pra obrigada. Espero que você goste. Com certeza, não tem chance de eu não gostar. Apaixonada pelos produtos dela. O ano passado, que a gente desenvolveu um cheirinho para PA Consultoria, eu lembro que a gente fez... A primeira vez que a gente trabalhou no evento com o marketing olfativo, né? Colocamos nos apartamentos o sabonete líquido, a bandeja, o difusor. E eu tenho na minha casa, maravilhoso. E cada vez que eu sinto aquele cheiro, é impossível não lembrar da PA Consultoria e de todas as experiências que a gente viveu e da qualidade dos produtos. E ela esteve no outro episódio, então assiste lá também se você não viu a Cris. No último foi com ela. Que legal. Que legal. Obrigada, gente. Obrigada pela lembrança, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E agora eu acredito que o nosso próximo encontro é lá em São Paulo. E se eu fosse você, eu não ficava de fora. Eu já procurava aí a Cláudia, a Flávia, falava, o que está acontecendo? Eu não sei o que é, mas eu quero estar dentro. Porque a gente vai preparar algo muito especial lá para as mulheres, porque mulheres curadas, curam. Mulheres posicionadas, como vocês. Eu amo quando eu vejo mulheres posicionadas, se posicionando para levantar outras mulheres. Porque não é sobre competir, é sobre uma apoiar a outra e juntas a gente caminha e é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, né? E eu fico muito feliz de poder contar com vocês e saber que eu também... de eu poder contar com vocês e saber que vocês também podem contar comigo para a gente caminhar nessa jornada aí eu não vou falar de empoderar as mulheres do agro, mas eu vou falar de posicionar as mulheres do agro para que elas vivam a plenitude. O que é a plenitude? É a ausência de coisa nenhuma. Sucesso profissional sem abrir mão do sucesso pessoal. Mara, todo dia é o começo. É sempre o começo. Todo dia. Como que adquirir seu livro? Conta aí pra nós. O meu livro, eu vou deixar o meu Instagram, meu @MaraPimentaOficial. Lá a gente compartilha algumas coisas sobre dia a dia, sobre a minha vida. Porque o nosso objetivo é mostrar mesmo como a gente vive no dia a dia. Então, você vai ver ali o nosso dia a dia, com 2 crianças, um cachorro golden chamado Biscoito, que faz... arte de tudo que é tamanho. Então, assim, ali no meu Instagram, você consegue comprar, chama no direct e a nossa equipe envia. Ou no Mercado Livre. Está disponível também no Mercado Livre. No Mercado Livre está disponível o meu e está disponível também o do meu marido, que é um livro... Vou fazer a propaganda dele. E não é nem para fazer propaganda do meu marido, mas é porque é um texto e um contexto necessário. A Cláudia falou muito de órfãos de pais vivos, né? O livro dele chama Papai, Cadê Você? Olha só. De um filho de um pai ausente a um pai super presente. Porque o meu marido foi um homem que não teve um pai presente, mas se tornou um pai incrível. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite meu filho não estava conseguindo dormir, ele mandou uma mensagem, papai, ora por mim, eu não estou conseguindo dormir.
Olha o nível de confiança que esse menino tem no pai. E ele aprendeu a ser esse pai. Então, no livro dele, ele compartilha todos os danos causados na vida de uma pessoa pela ausência paterna, ou seja, um livro para homens e mulheres, para os homens entenderem o papel deles e a importância deles na criação, para que as mulheres também entendam a importância do pai, porque tem muita mulher que não deixa o pai ser pai, e ela, com isso, ela consegue entender a quantidade de danos que ela está causando na vida do filho por essa omissão. E é um livro para filhos também, que talvez não tiveram os pais presentes, mas eles veem que tem a oportunidade de se tornar o pai que os filhos deles precisam que ele seja. Então, os dois disponíveis também no Mercado Livre. Abraço, pessoal. Bora trabalhar? Bora, Continuar né? Bora, agora, que hoje a gente tem evento ainda hoje à noite. Muita coisa ainda para fazer. Gente, um beijo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e que vocês caminhem junto com a gente nessa jornada de desconstrução e construção. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é só para mulheres fortes.